If you work as a manufacturing facilities engineer, installing a new piece of equipment can be as complex as the machinery itself. From prep work to alignment and testing, it's your team's job to put it all together. That's why it's good to have Grainger on your side. With industrial-grade products and next-day delivery, Grainger helps ensure you have everything you need close at hand through every step of the installation. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Boas-vindas ao Perdidos na Estante, o podcast onde a literatura encontra as telas. Eu sou a Domênica e está comigo aqui o responsável por esse episódio, o Frango. Oi, Frango. Ah, eu sou o responsável por esse episódio? Agora eu tô assim, ganhando responsabilidades. Sim, você foi promovido. Ah, que bom. Muito obrigado. Fico feliz com a promoção. Vou ganhar R$0 a mais. Parece meu emprego. É isso, amiga. É isso. Mas pelo menos aqui você fala de Miss Maisel. Que é uma delícia. Delícia. É isso. E nós não estamos sozinhos, porque fim de mês a gangue se reúne e está aqui o segundo responsável por esse episódio, porque na verdade a ideia foi dele. Foi, Baço? A ideia foi minha? Ah, foi. Acho que a Domênica tá começando a criar memória em nós dois, Frango. Também tô achando. Porque ela que falou que a gente ia gravar sobre Miss Maisel. Sim. Então, porque você é responsável por esse episódio, eu sou responsável por esse episódio, e nenhum de nós dois lembramos que nós somos responsáveis por esse episódio. Ué, gente, ó, eu vou explicar tudo daqui a pouco, depois do momento do beijo. E aí, Baço, quem que você beija hoje? Você tem mais alguma esposa aí que você quer beijar, que eu não tô sabendo? Ah, não. Infelizmente acabaram as esposas, já não tem mais gravações do RP Guacha com pessoas que me pedem casamento, aí... Infelizmente esse barco já partiu, mas falando em casamento, eu queria mandar um beijo pra nossa amiga Fer Cortez, que casou recentemente. Aê! E aí, finalmente, ela decidiu falar que, nossa, esse relacionamento tá tão bom, mas tão bom que eu quero meter um estado aqui no meio, entendeu? As pessoas, né, elas acham essas coisas assim, tô feliz, quero meter o estado e de vez em quando meter a igreja também, porque eu não tô tão feliz assim que vou meter tudo. Então, deve ser coisa de jovem isso. A Feira esteve aqui com o Frango no episódio passado, eu acho, ou no anterior, falando sobre orgulho e preconceito, né, Frango? E meu beijo ia ser pra ela também, mas o Baço roubou. Então fica 2 beijos para a Fernanda aqui, pelo casamento, por ter participado do episódio. Foi uma delícia o episódio, conversar com ela, então 2 beijos! Aê, muito bem. A Fer é ótima. A Fer merece muitos beijos, então eu vou também dar um beijo na Fer e vou dar um beijo no Matheus também, né, gente? Porque se ela casou com alguém, então beijo, Matheus. Beijo pra Fer e beijo pro senhor Cortez. Pro senhor Cortez, exatamente. A melhor característica do Matheus agora é ser marido da Fer. É isso. Muito bem, mas eu também tenho mais 2 beijos pra mandar, que são referentes ao nosso episódio 332, que originou esse episódio que a gente tá gravando agora, que foi o de indicações de abril. E o primeiro beijo vai pra Bruna Oliveira, que ela deixou um comentário pra gente lá no Spotify, onde ela disse: os Paladino saíram de Gilmore Girls depois da 6ª temporada, então a culpa do final não foi deles. Aí tá escrito entre parênteses. Mas do revival, sim. E aquele emoji derretendo, sabe? Então, né? Não tem como defender o revival também. A gente assistiu o revival juntos, inclusive. Motivos de briga, discussões, de desentendimentos. O Rodrigo Basso, assim, um grande defensor de algumas coisas. Não, a gente não vai retomar essa conversa. Não vou ser arrastado de novo pra essa patifaria de vocês dois. Mas foi. E aí eu até respondi lá pra ela, que eu falei, fã sofre, né? Porque assim, eu concordo, eu gosto muito de Gilmore Girls. Vocês dois sabem, a nossa audiência sabe, todo mundo sabe. Só que eu entendo a problemática. E eu volto a dizer que defenderei Gilmore Girls até o restante da minha vida,
da minha existência terrena, estaria aqui defendendo Gilmore Girls, mas eu reconheço que é bem problemático. E os Paladinos foram responsáveis pelaquela tenebrosa 6ª temporada com a Rory saindo da faculdade e revoltando. Então eles têm Pois é. Quinta. Sim. É quinta, né? Na Tem. quinta. Aquela tenebrosa temporada. Não, é. Que ela então, vai morar até na a quarta, na casa da piscina. Exatamente. Ai, gente, é isso. O fã sofre, eu sei. O revival foi. Ai, ó, eu gosto, mas assim. Mas nós estamos aqui pra falar do revival. Não vamos começar de novo sobre essa história. Não vamos, mas é isso, né? Mas eu mantive esse comentário porque Miss Maisel é da Iman Sherman Palladino e eu acho que ela fez um excelente laboratório em Gilmore Girls porque a obra da vida da Palladino é maravilhosa Miss Maisel. Mas antes da gente falar sobre a série que a gente veio falar hoje, eu vou também mandar um beijo pra Mari, a nossa querida ouvinte que tá sempre comentando lá no Spotify, às vezes ela comenta também no Instagram. E no episódio 332, ela também disse que comentário curtinho, apenas com uma ideia. Por que não cria um quadro fora da estante pra falar de obras que não são adaptações? É isso, beijo. Então assim, Mari, a gente não vai criar um quadro dentro do podcast, mas esse episódio pode ser chamado por você de fora da estante, não tem problema. Porque assim, Miss Maisel não é uma adaptação. Na verdade, esse quadro já existe, na verdade, desde fevereiro com John Wick. Indicações de fim de mês. Não, com o John Wick, que é basicamente um episódio sobre uma obra que não é uma adaptação. E aí é isso. Mas teve quadrinho. A ideia da Mari é só dar um nome pra isso. Mas já tá acontecendo. O seu pedido, Mari, já foi atendido, já tá ocorrendo. Rodrigo Basso quebrando as regras, quem diria, não é mesmo? O mundo. Nossa, se tem alguém que não pode falar sobre isso, Frango, você não tem envergadura moral pra poder falar uma coisa dessa. Porém, eu estou bonitinho aqui no Perdidos, todos os meus episódios foram seguindo as regras, dentro das 4 linhas, não precisou chamar o VAR, ao contrário de você que tá aí, Domênica, falando, mas teve quadrinho. Ó, eu só quero dizer então sobre isso que o seu problema é comigo, né? Porque a Domênica você obedece. Eu não sou doido? Você é um puxa-saco, você é. Eu não sou doido, na verdade. Depois dessa DR de frango e baço e frango, no episódio de hoje a gente vai falar sobre maravilhosa Miss Maisel e por que eu optei por falar sobre essa série, por que eu falei que vocês dois são responsáveis por ela, né? Pela ideia que eu tive de bater o martelo e falar, vamos gravar, gente. Primeiro porque nós 3 gostamos muito da série e o frango ganhou a corrida, né? Porque faltava ele assistir a última temporada, ele terminou. E aí, quando a gente foi gravar mês passado, eu falei, poxa, eu não terminei ainda, mas eu vou terminar. E aí eu terminei, sei lá, 4 dias depois eu assisti 2 temporadas inteiras, porque eu fiquei doente e eu só consegui fazer isso da minha vida. O que foi muito bom. Foi muito bom. Não ficar doente, assistir Miss Maisel. E no episódio, vocês não se lembram, mas o Basso falou, poxa, se a Domênica tivesse terminado, esse episódio virava outra coisa. Virava um episódio sobre Miss Maisel. Então tá aí, meninos. Tá bom? É por isso que veio de vocês a ideia. Tá bom? Então tá bom. Então tá. Entendi. Então tá bom, tá? Vocês ficam falando mal de mim no podcast, mas tudo tem uma razão. Então é isso, bora falar de Marvelous Miss Maisel, ou como é conhecida aqui no Brasil, Maravilhosa Miss Maisel. Frango, fala aí uma sinopse de Miss Maisel e audiência, ouvintes. Pessoas amadas que nos ouvem. Esse episódio vai ser com spoiler, tá? Então é isso, não tem como a gente falar de Miss Maisel sem falar dos spoilers. Então fica com a gente que vai ser legal. Então, quem é a maravilhosa senhora Maisel desse título? Eu acho que falar quem é ela define o que é a série em si, né? A Maravilhosa Senhora Maisel é uma série sobre uma mulher da década de 60 ali mais ou menos, ou um pouquinho antes, não é? Quando que é exatamente? Finalzinho de 50. Finalzinho de 50, início dos anos 60 ali, que ela é uma dona de casa, uma judia, dona de casa, casada, 2 filhos, a vida tradicional, e no feriado judaico ela descobre que ela foi traída pelo marido, o marido traiu ela com a secretária, ela toma um porre homérico, sai pelas ruas, encontra um bar, pega o microfone e faz seu primeiro show de stand-up. E aí ela descobre que, opa, eu talvez tenha talento pra isso, vou investir nisso. E aí conta a história de Miss Maisel entrando nos palcos. É
uma boa sinopse. É uma sinopse basicamente sem spoilers. É importante a gente só relembrar que eu acho que uma coisa que se destaca muito, assim, no piloto, pegando lá do começo, é que a Maisel, ela é a mulher responsável por conseguir fazer o Joel, que é o marido dela, subir aos palcos, né? Utilizando dos recursos de uma excelente dona de casa, uma excelente cozinheira. Então é ela que vai lá negociar os horários e tudo mais. E o Joel, ele é terrível. Ele é um péssimo comediante no palco, perto do que ela é, né? E é muito legal, assim, eu acho muito curioso essa sacada que a Amy coloca na série, de que ela ocupa esse lugar do Joel em cima do palco, e ela brilha muito. E o Frango esqueceu de falar que, ao mesmo tempo que a Maisel sobe no palco, surge também ali a criação da estrela, que é Suzy Meyerson, como produtora da Maisel, que ela é fundamental pra história, né? Não existe Maisel sem Suzy. Elas são a duplinha que você olha assim e pensa, isso aqui não era pra funcionar, mas estranhamente funciona. Então é isso, assim, a série, ela me pegou... Cara, a série me pegou no piloto. Eu acho o piloto da série muito, muito bom, assim. É um baita de um piloto. E quem gosta de série sabe o quanto que é difícil isso, né? E ele tem a cara dos Paladino, né? Logo de cara, assim. Porque é um piloto com fala muito acelerada, um humor cortante. A Rachel Brosnan tá maravilhosa desde o primeiro momento, desde a primeira cena. Ela encarna a Miss Maisel com uma graça, uma elegância que vai passando e um humor ácido que vai soltando aos pouquinhos, assim, que eu, na hora que começou, eu falei, isso é uma série dos Paladino, fácil, tá na cara, é a Lorelai Gilmore piorada, porque ela consegue falar mais rápido e soltar mais coisa do que a Lorelai Gilmore. E eu falei, é isso mesmo, já estou apaixonado com esse primeiro episódio, vamos continuar, já estou vendido, e é isso mesmo. Eu acho realmente o piloto muito bom, porque tudo que você vai ver no piloto, você vai ver no restante da série. Eu acho que isso é um piloto bom. Não existe nada que você olha assim que vai ser alterado dali. Você tem no piloto ó, a informação de que ela é uma típica dona de casa judia, com um marido que fez merda, então vai haver uma separação, e você vai ver ela vai ficar separada do marido a série toda. Você tem a questão da família dela meio maluca e a relação com os filhos. Você tem a questão de que ela tá tentando sair de dona de casa pra ser alguém, porque o papel que lhe foi confiado não existe mais a partir do momento que o marido dela trai ela e acaba o casamento. E você tem a Suzy Myers vendo finalmente a possibilidade de virar alguma coisa a mais do que cuidar daquele boteco que ela cuida, que é ser produtora de uma estrela, né? Que ela fala assim, olha, ela fala pra Miss Maisel ainda, né? Que ela fala assim, cara, eu tô há anos vendo gente subir aí e você não é boa, mas você tem potencial pra ser boa. E se eu transformar você em uma coisa boa, eu vou ganhar com isso também. E assim, tudo isso, a temporada inteira vai ser isso. Vai ser a relação da Maisel com o Joel e a separação deles, a relação maluca com a família que ela tem, pela questão de eles serem judeus e serem de uma família tradicional rica de Nova York. Ela tentar sair do papel da figura de uma mulher dona de casa pra virar uma comediante, e a Suzy tentando virar uma grande produtora do show business. Sabe? As 5 temporadas que a gente tem, você vai ver isso, entendeu? Durante todas as temporadas. Tem Lenny Bruce, já logo no início, você vai ver a questão do Lenny Bruce sendo também uma personagem que é importante, que vai ficar em todas as temporadas. E aí, cara, eu acho que ele é um piloto bom por conta disso. Aquilo que você viu ali, se você gostou, ótimo. Por quê? Porque você vai ver agora, sei lá, 100 episódios disso, entendeu? É isso, né? E como é que isso vai escalando e se desenvolvendo, né? Tudo mais, né? É engraçado como a Suzy, eu não acho que a Suzy e a Maisel mudam muito durante a temporada toda, né? A temporada ou a série? A série toda. Porque sim. Elas estão tentando se tornar alguma coisa, né? E a gente vê a série toda elas tentando se tornar isso, né? A Maisel é uma grande estrela e a Suzy uma grande produtora. Agora, o que eu acho interessante é que todos os personagens ao redor delas mudam. Né? O fato porque elas deram o primeiro pontapé pra se transformar, e elas tentam se transformar, e a série toda elas tentarem chegar onde elas querem chegar, e aí com isso todo mundo ao redor na verdade muda, né? Então acho que é muito legal isso, que você tem essa constância delas, e eu acho muito diferente. É uma série desde o início que você já sabe o que ela vai ser, né? É essa a proposta. Diferente, por exemplo, que a gente foi ver outra série dos Paladinos, mas não vamos falar dela, mas só pra poder situar, que é a Etoilé, né? A gente não sabe pronunciar, a gente chama a palavra em francês
E é isso. Que é essa da série nova aí delas do balé, que você olha o primeiro episódio e você fala, cara, tem 5 histórias aqui, entendeu? Qual que eles vão contar, né? A Maisel não. É a história, tipo, de Miss Maisel se tornando uma comediante do sucesso e Suzy Meyer se tornando essa produtora dela, uma grande produtora. E a série inteira, ela aponta como uma, né, tipo, ela tá muito certa no que ela quer fazer. Ela quer seguir esse caminho e ela vai até o fim desse caminho, ela não se desvia, né? Eu acho muito bom. Por mais que tenha os pontos altos e baixos aí na carreira dela, né? Que eu acho que ele retrata bem o início de uma carreira. E aí a gente tem que falar, uma mulher comediante na década de 50, 60, que era um absurdo ter uma mulher nessa época que fizesse stand-up. Era uma coisa completamente nova ali. No máximo você tinha a personagem, eu não sei o nome dela, mas é a personagem da atriz que faz a Sue Sylvester em Glee, que faz a Sophie Lemon. Sophie Lemon, isso. Lennon não, Lennon, que faz ela não é limão. Que faz um personagem, na verdade, né? Então, não é uma comédia stand-up, é uma comediante fazendo personagem. Aí era aceitável. Mas uma mulher fazendo stand-up tem todo um estereótipo aí que fica a série inteira com as duas brigando com isso, mandando tits up. E pra poder subir ao palco, assim. E eu acho que tem uma coisa... Vou só fazer uma correção na fala do Basso, porque eu não posso deixar passar. 2 observações. Primeira sobre Gilmore Girls. São 7 temporadas, não são 6. E o Revival... É verdade. Tá? E a série nova dos Paladino, por mais que, enfim, né, é bem diferente de Miss Maisel, tem também uns toques de humor dos Paladinos, então pra quem curte as obras deles, talvez seja legal assistir. Tem essa confusão mesmo, a gente não vai entrar nisso, mas tem... E aí eu acho que pode ser um atrativo para os fãs de Gilmore Girls e também de Miss Maisel. Tem um ator que faz o Lenny Bruce de Miss Maisel, né? Ele é o protagonista. Exatamente, ele é o protagonista, né, da nova série. E tem também a volta do Michel, do Gilmore Girls nessa série. Ele tá no arco francês, então tem ele falando francês, finalmente. E tem uma aparição também da Kelly Bishop, que é a Emily Gilmore. Então, assim, pra quem gosta, né, pro fanservice, galera, assim, funciona muito bem. Agora, voltando pra Miss Maisel, eu acho que o trabalho deles é espetacular, e aí eu coloco muito na conta da Amy mesmo, né, não tanto no Daniel, embora eles trabalhem juntos, é um fato, que, cara, Miss Maisel são essas duas mulheres usando das suas vozes pela primeira vez na vida. E, cara, isso é muito forte, sabe? Tanto que o que é maravilhoso no piloto é que você tem a Miss Maisel e ela fala sobre o quê? Ela fala sobre a vida dela. Então ela expõe a família, ela expõe os filhos, ela expõe a traição do marido e ela arranca a roupa, né? Tanto que ela vai presa no final do primeiro episódio. Porque você não pode fazer uma coisa dessa. Mas, assim, é realmente um grito, né? De eu quero usar a minha voz, a minha história, quem eu sou para fazer aquilo que eu sou boa. Eu quero falar, eu quero ser ouvida. E ela é ouvida. E a Suzy também, né? A única pessoa, inclusive, que eu acho que a Suzy abaixa, e a gente vai chegar nesse ponto porque está lá no final da série, e eu tô usando aqui abaixa com muitas aspas, tá? É pra Maisel. Porque elas têm uma relação ali que vai depois se desenvolvendo, acho que numa parceria mesmo, numa amizade entre essas duas mulheres. Porque elas realmente se veem uma outra, sabe? Como uma mulher vê outra mulher. Então elas desenvolvem essa relação, né, entre elas, que é muito profunda, vai além dessa questão profissional. E aí acontece uma coisa lá na última temporada, que é o único momento que eu vi a Suzy olhando e falando, cara, a única pessoa pela qual eu faria isso é você, Miriam, sabe? E ela paga um preço que eu acho muito alto. Então, eu acho que isso é uma coisa que não dá pra gente tirar e torna tudo muito magnífico, né? E eu gosto muito disso que o Basso fala, de, cara, a gente tá falando de paladinos. Paladinos gostam, né? Desse humor, dessa galera falando muito rápido. E eles expõem situações da vida de uma maneira incrível, mas tem muita relação também de drama familiar envolvido ali, né? Por isso que aquelas famílias são tão importantes, né? A família da Maisel, a família do Joel, a falta de uma família tão próxima da Suzy, depois aparece, né? A família da Suzy, as outras relações que vão aparecendo, né? Então, tem isso também. Pra quem curte família, tá o caminho. E eu acho engraçada essa pegada feminista que tem a série da Maisel, porque muita gente coloca o Gilmore Girls como uma pegada forte, né? Porque você tem as 3 Gilmore Girls, né? A Emily, a
a Lorelai e a Rory. Lorelai e a Rory, né? Você tem as três, então parece que fala muito sobre ela, sobre ali, mas assim, eles só resvalam, né, no Gilmore Girls, porque Gilmore Girls é uma série muito família, livre, né, classificação livre, né, tudo mais, né, pega muito pouco, mas aqui elas vão na veia mesmo, né, elas vão... E é engraçado que elas estão num momento que seria mais complicado ainda as mulheres serem feministas, que era na década de 50 e 60, então teoricamente a Rory seria muito mais fácil, entre muitas aspas, para ela ser em comparação à Maisel, mas a série pega uma discussão muito mais forte, né, porque é a Maisel tentando ser uma estrela e ela bate muito, e é batido muito na tecla o quanto os homens são muito piores do que ela, mas eles fazem mais sucesso porque eles são homens. Só que a Suzy também, né? Porque o fato dela ser mulher produtora, ela, assim... alguns poucos momentos isso tem alguma vantagem pra ela, porque a galera, se fosse homem, provavelmente teria metido um tapa na cara, um soco na cara, né? Do jeito das coisas que ela faz, e ela aproveita que ela tem um pouco daí, tipo, de manobra ali pela questão do coisa dela, e ainda a da Suzy ainda muitas vezes confundem ela com um homem, né? Por isso que às vezes até levam ela um pouquinho mais a sério do que levariam. E eu acho que a série tem uma pegada muito forte sobre isso, né? Sobre a questão, tipo, de que, olha, eu não quero mais ser uma dona de casa. E ela vai apresentar no bar, fala assim, eu não posso ter uma mulher falando sobre isso. Eu falo assim, o cara tá falando sobre as partes dele, a virilha dele o tempo todo, por que eu não posso falar de peitos aqui, entendeu? Ah, porque você é uma mulher, né? E por que uma mulher comandante vai falar isso? Eu não quero saber que... Cara, é assim, é inteira pegada, assim. E ainda, pô, quando ela vai ainda mais pra frente se apresenta num bordel, ela revoluciona o bordel para as mulheres terem direitos trabalhistas, sabe? Ela é pega no meio de uma manifestação, né? Tipo no Central Park. Quer dizer, cara, ela tem uma pegada muitíssimo mais política do que tem a Gilmore Girls, né? Então eu gosto muito assim, porque eu não sei, na anterior os Paladinos, né? Só, tipo, relam ali, né? Só encosta um pouquinho ali no tema. Aqui não, aqui a gente vai trazer ele pro principal e eu acho isso fenomenal porque tem tudo a ver com a série, porque são duas mulheres tentando assumir papéis que não lhe eram permitidos naquela época, e elas vão abrindo o caminho na foice, né? Então eu acho muito bom. E eu acho que o mais legal é que não é uma série, assim, ela é obviamente panfletária com relação a isso, mas ela não é uma série que fica martelando o tema o tempo inteiro. Essa parte que você comentou do bordel, por exemplo, ela vai aos poucos mudando a realidade das mulheres ali, e não é nem, tipo, ela fazendo uma grande revolução. Não, ela andando pelo lugar e falando, fulana, tal. E aos pouquinhos ela vai mudando a cabeça daquelas mulheres fora do plot da série mesmo, fora da trama da série de fato, porque não é um ponto central da série ela revolucionar o bordel, mas pelo jeito dela, a forma como que ela teve que se impor, e eu tava até revendo agora o discurso, a apresentação final dela, né, eu tava revendo antes de começar o episódio, ela fala isso o tempo inteiro, ela quer ser grande, ela quer se destacar. E aí ela quer esse estrelato. E ela tem essa personalidade muito forte, muito intensa. Acho que principalmente intensa do que forte. Porque ela fraqueja muitas vezes. Mas ela é muito intensa. Então, sim, ela vai rodando em volta das pessoas, vai carregando as pessoas com ela naquela zona que ela arruma sozinha. Então, desde uma discussão, sei lá, de um vestido. Qual que é o vestido que eu tenho que ir pro meu primeiro dia de trabalho? Ah, é um trabalho que eu vou ficar sentado ou um trabalho que eu vou ficar em pé? Porque eu preciso de um vestido de sentar. E ela discutindo isso com a Suzy, que nunca usou um vestido na vida dela. Sim. Você quer ver uma parte que eu acho foda? É quando ela tá namorando aquele médico, que é o cara que fez o Shazam, acho que é o Levi alguma coisa, o nome dele. É o Shazam. Eu esqueci. É o Shazam. Ela namora o Shazam, gente. É isso aí. É o Shazam. O cara daí fala pra você não tem medo da questão, né? Tipo, porque, né? Você tá indo nesses bares, nessas coisas. Você não falou, você tem noção que tem por debaixo desse vestido? A quantidade de cintas e de coisas que tem, né? Os caras podiam me apalpar, eu nem sentiria aqui, né? Ela falou, fora que assim, a gente tem aquele jeito de vai, fala, interrompe a pessoa, na hora que ela tá vindo pra alguma coisa, você sem querer dá uma cotovelada, você sem querer, você vira pra algum lado, cara, e ela falando todos os truques que ela tem pra evitar de ser assediada nos lugares, né? Só que isso, assim, já é segunda, terceira temporada. E aí depois você começa a ver, depois que ela fala isso, você começa a prestar atenção, você vai falar assim, cara, é 1 milhão de coisas que ela tá toda vez também assim, por quê? Porque, cara, a gente tem que se proteger de algum jeito pra evitar de ser assediada.
né? E é uma conversa maravilhosa que ela tem, que o cara fala assim, o cara não fazia ideia daquilo ali, né? De tudo aquilo que acontecia. E é muito bom. Eu acho que junto com essa conversa maravilhosa, eu amo lá na frente, quando ela já tá trabalhando com o Shai Baldwin, e aí ela vai pro quarto daquela violoncelista, que é a Lisa, que é a Paris de Gilmore Girls. Maravilhosa, ela tá maravilhosa. Gente, ela é maravilhosa. E como ela é uma boa atriz, assim, a gente tem que fazer essa observação, porque... Você não vê nada da Paris, aquele óculos de gatinho que ela tem, maravilhoso. É maravilhoso, e a gente viu, né, a Paris muito recentemente no Revival, e assim, já fazia muitos anos que eles não interpretavam esses papéis de Gilmore Girls, e era a Paris adulta, cara, assim, Sim. Isso, entendeu? A Paris é aquilo lá, e você vê ela aqui atuando no Miss Maisel, uma personagem completa. Até cadência de voz, né? Você vê, a gente viu como a gente viu muito perto as duas interpretações dela. Cara, a cadência de voz que ela tem com a Paris não é a mesma que ela tem com a violoncelista. Ela tá leve, né? Ela tá solta, o ombro dela mexe, né? Ao contrário da Paris. Enfim, ela tem aquele momento que as duas, né, estão juntas, elas vão pro quarto, e aí a Paris de Miss Maisel, por falta de uma expressão melhor, a personagem, deixa eu pegar o nome dela aqui, porque Carole. eu anotei. Carole, obrigada. A Carole vai dando dicas pra ela de como quer ter uma vida em turnê, porque essa é a primeira turnê que a Maisel tá fazendo. E aí eu acho espetacular ela falando coisas do tipo, você vai tomar banho, sei lá, no lugar onde você vai ensaiar, porque todo lugar tem um chuveiro, mas a banheira do hotel você vai encher de gelo pra poder gelar a sua cerveja. Você nunca vai trazer o cara pro seu quarto, você vai pro quarto dele, porque a hora que você termina, se você quiser levantar, você vai embora. Sempre tem uma arma na mão, que pode ser o seu sapato, pode ser uma chave. Cara, aquele diálogo, ele é tão espetacular. E eu acho que ele passa por essa coisa que vocês estão falando de ser, entre aspas, panfletário, porque eu acho que a série como um todo, ela tem uma missão muito de empoderamento feminino e discussão, né, do que é ser uma mulher naquela sociedade, que ainda esbarra, né, no que é ser uma mulher na sociedade de hoje, infelizmente. E esse tipo de dica é uma coisa que a gente dá mesmo, entre nós, sabe? Vocês não são mulheres, vocês não sabem, mas assim, rola esse tipo de coisa mesmo, e ali tá de uma forma tão clara e tão absurda. Cara, é muito bom. A única coisa que eu discordo, tá? É porque assim, concordo discordando. A Maisel realmente ela é muito intensa, ela quer ser uma estrela, ela quer brilhar em absolutamente tudo. Por isso que ela é uma excelente dona de casa, uma excelente cozinheira, uma excelente esposa, aí ela é uma excelente comediante. Mãe. Então, mas aí é porque... Não, então, aí entra numa coisa que ela é uma excelente mãe. O problema é que a gente não vê ela maternando, e também tem uma outra questão que é, como a maternidade naquela época, para aquelas pessoas que têm muita grana, funciona. Que é diferente de pobre ter que cuidar dos seus próprios filhos, entendeu? A galera que tinha grana em 1950 não cuidava dos filhos. Larga pra Zelda assim, cuidar. A Maisel, ela é maravilhosa. E essa parte do bordel me pegou muito, porque assim, eu não esperava, tá? Eu não esperava, assim, que a Maisel fosse parar num bordel. E eu gosto porque ela vai ajeitando as coisas, que são coisas simples, do tipo, sei lá, não tem papel higiênico, sabe? Tipo, não tem copo as pessoas beberem água. Não é nada, assim, super, hiper, mega espetacular. E como que é incrível a gente assistir essa temporada e ver os espetáculos das artistas e melhorando, assim, de maneiras absurdas as performances no palco, porque elas começam a se ver como artistas, então elas começam a fazer arte, sabe? Deixa de ser uma coisa que eu sou uma trabalhadora que usa o meu corpo pra fazer striptease, e passa a ser, eu sou uma artista que também faz striptease, e vira uma super produção, e aí é legal, né? Porque o público muda, né? Deixa de ser aqueles caras sujos e nojentos na plateia, e começa a ser famílias que vão assistir. Então, eu acho que muito disso também vem dessa intensidade dela, mas também vem dessa habilidade dela de ser filha de Rose Wiseman, que ensinou ela que você espera seu marido dormir, você vai lá e faz o seu skincare e arruma seu cabelo, e você acorda antes, deixa um pouquinho o vidro aberto pra bater, né, o sol na tua cara, que ele amanhece, você vai correndo pro banheiro, você tira a sua maquiagem pra você estar perfeito o tempo todo. Eu acho que vem de quem a Maisel é fora do palco, sabe? Não é ela enquanto comediante, é ela enquanto mulher, porque faz parte da construção dela, né, enquanto mulher. Tendo dito isso, você tocou num ponto que eu queria falar, que eu acho que a série também trata muito disso, né? Que a série trata muito do fazer arte. Sim, sim. Tem um episódio específico muito bom, mas é só pra ilustrar, mas isso acho que tá o tempo todo sendo feito na série, que é o episódio que a Suzy, né, vai levar a Maisel pra ver vários tipos de show.
e ela vai explicando pra ela, né? Olha, essa aqui é um lugar bom pra você vir pra testar suas piadas, entendeu? E aí você vê e fala assim, fulano que é famoso, vem às vezes pra cá, porque é um público menor, que dá pra você testar, então é bom pegar uma casa de show dessa. E aí, tipo, ela, sei lá, ela vai lá e mostra, olha, você pode fazer, tipo, uma piada, e aí você pode esperar, e aí, tipo, mostra, e aí, enquanto ela tá falando, tá mostrando um artista fazendo. E o cara espera, e ele começa a olhar, encarar a plateia, e a plateia, tipo, ri de novo. Ela fala assim, olha, você tem 2 risadas pelo preço de uma piada, né? Você tem coisa... E aí, cara, assim, mostra, tipo, isso, né? Sobre o que é, como é que você faz comédia. Mostra depois como que você lida com questão de produção em TV, como é que você seleciona o horário que cada um vai ficar, as brigas que tem por conseguir colocar o artista primeiro ou depois, o quanto que você tem que lapidar seu texto, como o Franco falou também, tipo, ela é boa, mas ela não é... Ela tem altos e baixos, né? Tem momentos que ela tá fazendo shows ruins. E aí mostra que ela tá fazendo shows ruins, né? Por quê? Porque você não tá trabalhando tanto seu texto. Ela vai reescrever o texto, a piada ela melhora. Tem um episódio também maravilhoso que ela conta, faz um show num lugar, o pessoal dá mais ou menos risada, você vê ela refinando o texto, aí o pessoal melhora, e aí você vê ela na 4ª, 5ª apresentação que ela tá fazendo, você tá vendo o mesmo texto lapidado, e aí virou um texto bom. Sim. Né? Sim. Então, e a discussão tipo de roubo de piada ou não, de usar piada de outra pessoa, de quem que escreve as piadas pra quem, do agenciamento, como é que funciona, quer dizer, eu gosto porque, de novo, existe uma unidade muito forte nisso tudo, que é a ideia de que Maisel quer se tornar uma estrela e Susan quer se tornar uma grande produtora. Tudo que tá em volta disso é material pra ser trabalhado. Sim. E é isso você vai ter em todas as temporadas isso sendo feito. Mas assim, isso não é o foco da série, mas tem alguns episódios dedicados a isso porque isso faz parte da construção pra chegarem até lá. Se você não entender o quão é difícil ser um artista, ou quão difícil é ser um produtor, ou quais são os percalços, você não consegue perceber o quanto elas estão melhorando e quanto elas estão chegando lá. Então, pra ver aos pouquinhos, assim, o escritório da Suzy, por exemplo, ele vai crescendo gradualmente. Ele não é uma coisa tipo, nossa, sou uma grande produtora. Não, começa ela, aí depois vai ela e a secretária, e aí depois tem uma salinha do outro lado que elas se comunicam pela janela pra poder falar. Então, assim, é uma zona inicial, tem um espaço pra pombos, que ela guarda lá. Então, assim, é uma coisa que você vai vendo um crescimento gradual delas, e a série não é sobre elas chegando ao estrelato. A série termina, e aí o spoiler é maior, a série termina mesmo com elas dando o ponto, profissionalizando de fato. Na hora que falou, agora esse aqui é o meu ponto de virada. A partir daqui, o negócio engrenou. Então, aí eu discordo um pouquinho de você. É sobre elas se tornando uma estrela, não é sobre elas serem uma estrela ou uma grande produtora. Quando elas alcançam o objetivo, acabou. Né? Mas não é, na verdade, ela chegando a ser uma estrela, porque não mostra ela sendo uma estrela. Mostra o caminho até ela chegar lá. Não, mostra o caminho até o ponto de virada, na verdade. E aí até aquele momento ali que fala, aqui foi o ponto de virada. A partir daqui, o negócio engrenou. Isso é muito louco mesmo, né? Quando a gente para pra pensar. E é muito bom porque a gente só vai descobrir o nome da série no final da série. O porquê que ela é chamada de maravilhosa Miss Maisel. Só que assim, ela é maravilhosa do primeiro momento que ela sobe no palco depois que o Joel fez merda. Pra gente. Só que assim, gente, ela não é. E pegando um gancho nessa fala do Basso, eu acho que tem uma coisa que é espetacular, e eu acho que vem mesmo desse campo dos artistas, né? Colocando o seu ponto de vista e da sua própria experiência. Eu imagino que os Paladinos colocaram muito ali da experiência deles mesmo, que é, cara, trabalho artístico, sim, a pessoa tem uma habilidade, uma criatividade, ela tem uma desenvoltura que talvez outras pessoas não tenham. Só que isso não é suficiente, tá? Porque assim, a arte é uma coisa que a gente faz com técnica, com erros e acertos, com teste, conhecendo outros artistas, testando outras coisas, testando outros espaços. Então, assim, quebra toda aquela ideia, sabe, de que, ela é muito boa, ela é tão boa que ela estourou. Não, ela aprendeu a trabalhar a arte dela. E ela comete erros, assim, absurdos, seja na vida particular ou seja na carreira artística dela. Ela faz umas coisas que você fala, meu, não é possível que você não tá vendo. E não, ela não sabe, porque ela tá aprendendo, né? Pra gente ela é incrível, mas assim, meu irmão, ela não tinha tá referência aprendendo. também. Não. Porque ela vai descobrindo muito desse mundo que a Susan vai apresentando pra ela, né?
Porque ela não tinha ideia de que fazia. Mas o que eu acho foda é que, assim, eu concordo com ela vai aprender, mas ela tem um potencial absurdo, bruto. Sim, claro. E eu acho tão bom, e aí por isso que eu acho a piloto ela tão bom, porque a Susan, que é um ser apático, é um ser que tava lá no Gaslight, lá, que tava pouco se fudendo pra tudo que tava acontecendo. Você vê o episódio inteiro lá fazendo isso daí, né? Tudo pouco se fudendo, até que ela vê a Miss Maisel se apresentar e ela dá um estalo na cabeça dela. E é tão maluco, porque assim, a Susan, desde o piloto, ela fala assim: essa mulher vai ser uma estrela gigantesca se ela deixar tornar. Se eu conseguir fazer ela virar essa estrela. Ela pode se tornar, né? Tipo, ela viu aquilo ali. E é uma certeza tão absurda que a personagem tem, que a Susan tem, tão, assim, tão certeza, né? Tão negócio assim que é líquido e certo, tipo, ela não tem assim, assim, ela vai fazer isso que você acredita, e aí você passa, e isso pra mim, cara, isso pra mim dá o tom inteiro do que a gente vai acompanhar. A gente sabe que em algum momento ela vai se tornar. Quando ela se tornar, a gente não vai ver, porque não é mais importante. Porque é importante ela ter a caminhada até ela chegar ali. E isso, durante a série, aparece diversas vezes a Susan reafirmando essa fé inabalável que ela tem de que a Maisel vai se tornar uma estrela como nenhuma outra vista até então. E eu acho bom porque, assim, a personagem dá uma certeza tão absurda que quando acontece, você acredita porque tem alguém falando pra você assim 5 temporadas. Eu acho muito bom isso. Eu quero observar uma coisa sobre essa questão da produção, tá? Porque assim, eu acho que isso é muito importante. A Suzy, ela acredita. E o trabalho de um produtor ou de uma produtora é acreditar no artista. É esse o trabalho, sei lá, que o pessoal fala sabe, o espírito que baixa no artista, o espírito que tem que baixar no produtor, na produtora, é de acreditar fielmente de que assim, você vai brilhar. E aí, a série coloca vários produtores pra gente. Eu não vou lembrar o nome de todos eles, mas tem a Suzy, tem aquele produtor da Sophie Lemon, que eu acho que é espetacular quando a gente coloca os dois em espelho, porque assim, o cara, ele tá no auge. Eu não lembro o nome do personagem, se alguém achar aí, fala. Só que assim, ele vê na Sophie um produto comercial. Ele não vê na Sophie uma artista que pode desempenhar o máximo da arte dela. Que é isso que a Sophie vai atrás da Suzy, porque ela fala, eu quero que você seja minha produtora, porque eu quero que você faça eu me sentir como você faz a Maisel se sentir. Ou seja, eu quero que você acredite em mim. Eu quero que você acredite em mim ao ponto de falar que eu vou conseguir. E eu vou acreditar em você e eu vou conseguir. Cara, isso é tão bom. E o Red, Sterling K. Brown, maravilhoso, lindo, Deus. Me liga, Sterling. Que é o produtor do Shy Baldwin, eu acho que ele tá no meio termo disso, sabe? Porque assim, ele acredita no Shy. O Shy já estourou. Seria a Sophie Lennon, né? Se tivesse dado certo com a Suzy. Só que também tem ali toda uma opressão, que é o fato deles serem homens negros, o Shy Baldwin ser um homem negro gay, que a gente vai descobrir só depois. E aí tem todo o peso que, assim, o Red, ele tá sempre naquela coisa de Shy, você não pode quebrar. Shy, não dá pra ser tanto. No contrário da Suzy, porque a Suzy tenta dar uma segurada na Maisel, porque a Maisel é muito doida, né? Na vida dela, com a família, com os compromissos, sei lá. Só que ela deixa também a Miriam ser a Miriam. O Shy não pode ser o Shy com o Red. E isso pesa muito. Então, eu acho que a série, ela, sabe, os três são muito bons, produtores. Eu não tinha essa visão dele. Eu tinha a visão de que o Red, ele era o futuro da Suzy e da coisa. Porque o Red com o Shy, eles já passaram por isso e já chegaram num ponto de equilíbrio. Né? A Suzy com a Maisel, elas não alcançaram isso ainda. Elas estão ainda batendo muita cabeça, elas precisam de algum momento se acertar. Eu sempre vi o Red com o Shy como assim, é o que vai acontecer com a Suzy com a Maisel no futuro, sabe? Eles vão chegar no ponto de equilíbrio porque o Shy pode ser quem que ele quer ser com o Reg, né? Porque o Reg é um dos poucos que sabe. O Reg não pode deixar que as outras pessoas vejam o Shy do jeito que ele é. Então só que eu acho que é o contrário. A Suzy, ela quer que as pessoas vejam quem a Maisel é. Exatamente, mas assim, mas o Reg não é que o Reg não quer que as pessoas aqui não pode, como, porque senão não o Shy vai se fuder, né? Então, né? Mas eu acho que eles têm um ponto de equilíbrio muito bom. Se bem também que com a Maisel também não pode, né? Vamos ser honestos, com a Maisel também não pode, porque a mulher faz umas coisas muito absurdas. Você tem que dar uma equilibrada na Maisel, porque você faz o trabalho dela. Mas pensar que é uma mulher falando abertamente sobre sexo, sobre homens e coisas que teoricamente não poderia ser ditas ali. Assim, obviamente não tem como fazer uma escala de quanto equivaleria ou não, mas seria tipo ele falar que ele é gay. São opressões diferentes, opressões diferentes, formas diferentes, mas assim... Ainda assim na escala, né? Tipo, uma mulher branca judia tá numa escala social muito maior do que um homem negro, né? Tipo, então mesmo se eles
estiverem falando coisas equivalentes, por conta disso, ele já vai sofrer muito mais consequências do que ela. Sim. Tanto que eu acho muito... Eu particularmente acho bem triste, assim, porque o que acontece com o Red, cara, não foi justo, sabe? A gente não vê isso, né, em cena, mas a gente depois descobre que depois do problema lá, que aí é um dos grandes erros que a Maisel faz, eu acho que tem 2 erros absurdos que ela comete. Um na vida privada, que é quando ela tá naquele casamento da amiga, que ela acaba expondo que a amiga... né, tá casando grávida, forçada, grávida, que na verdade eles não queriam se casar. E assim, cara, ela vai fazendo isso numa comédia e mostra muito um quê? Miriam, assim, pra você o mundo é um palco e você fala sobre as pessoas, só que você tem que ser responsável, porque você pode machucar as pessoas. Você pode estragar a vida das pessoas. A gente vê ela fazendo isso com o Joel, mas assim, a gente não gosta do Joel porque o Joel traiu ela. Então é outro, sabe, é um outro esquema. E o que ela fala dos pais dela, a gente vê a relação, né, dos pais sendo os pais, eles são loucos, então a gente fala, não, beleza, né, ela tá divagando, né, porque a gente tá consumindo também essa série quando ela foi feita, que é no século XXI. Tendo dito isso, seria um escândalo as coisas que ela fala em 1950, 60, né? Não por acaso ela vai presa várias vezes, né? Vai presa várias vezes. Ela tá mais pro lado do Lenny Bruce, e o Lenny Bruce é muito importante, a gente já chega nele também, só que o segundo grande erro da Maisel é justamente ela expor o Shy Baldwin, né? Que ela faz também, por quê? Porque ela não consegue pensar nos outros. E, cara, o quão é incrível, e o Basso reassistiu comigo alguns episódios quando eu tava assistindo. Eu discordo um pouquinho disso que você falou, mas tudo bem. Mas eu nem terminei de falar, como é que você discorda? De que ela expôs o Shy porque ela não consegue pensar na consequência das falas delas, o que vai acontecer com as outras pessoas. Você acha que ela consegue? Você acha... Porque assim, não, eu não acho que ela fez por maldade, tá? São coisas diferentes. Ela expõe o Shy porque o Red induz ela ao erro. Sim, Tanto que ela não sobe naquele avião e o Red para ela ali porque o Red tá limpando a própria cagada que ele fez. Sim. Né? Sim. Ele fala pra ela, fala sobre o Jack. Mas eu posso falar tudo? Sim, falar tudo que a galera conhece, sabe tudo já sobre ele. Tanto que quando ela vai confrontar o Red, né? Ela fala, né? Fala assim pro Red, fala assim, eu falei aquilo que você falou. Fala assim, sim, mas eu não sabia que você sabia tudo sobre o Shy. Entendeu? Então, tipo, ele mesmo reconhece. Fala assim, eu falei pra você porque eu não sabia. Se eu soubesse, eu não teria falado isso pra você. Ela fala assim, pô, mas eu só falei porque você mandou. Tanto que ela nem sobe lá e o Red vai limpar a barra dele. Por quê? Porque, assim, tipo, meu, quem que falou pra ela fazer isso fui eu. Eu falei pra ela dar fazer um roast, né? Tipo, tirar do armário a pessoa que eu tô produzindo aqui, tá ligado? Tipo, meu agenciado. Então, né? isso que é o problema. Ele faz, tipo, ela induzida, ela fala assim, ó, tá bom, é pra falar tudo, a galera conhece, eu vou falar então, entendeu? Sabe? Agora, sabe por que eu falo que ela, assim, ela não pensa muito? Eu concordo com você que ela fez isso porque o Red falou, vai lá e faz, e a Suzy ainda vira, cara, eu errei com você porque eu deveria estar lá pra te orientar e não o Red. Beleza, a culpa é do Red, né? Ele induziu ela ao erro. Contudo, porém, todavia, entretanto, se fosse de conhecimento público que o Shy Baldwin era gay, ela não teria ficado surpresa quando ela descobre no momento de intimidade dele. Então, assim, eu acho que... Sabe aquilo que a gente chama de erro honesto? É um erro honesto, sabe? E aí, eu sei, assim, eu não tô falando que ela cagou, velho. Ela cagou, entendeu? Ela cagou, tanto que ela paga um preço muito alto. E o preço que ela paga também acaba acertando o Red. Porque quando inicia a 5ª temporada, a gente descobre que o Red, ele foi afastado do Shy Baldwin. Sim. E aí, eu concordo também com a visão que você tava tendo, de que, olha, eu acho que os dois têm um relacionamento que seria, né, que é o que a gente não vê, né, que tá ali, após, né, a virada do show do Gordon, que é quando ela estoura realmente, a Suzy fica com ela por um tempo, é realmente aquele equilíbrio entre os dois, só que o próprio Shy fala, né, e ele zoa com o restante da banda que, olha, eu não posso fazer nada porque o Red não deixa, sabe? Então, assim, eu sou um grande cristal e já passou um pouco, eu tenho que obedecer ele, e, cara, esse cara que tinha um respeito, porque eles cantam música juntos no palco, né, eles falam que eles criam coisas juntos e tudo mais, porque o Red também é um compositor. O Shy Baldwin é muito mais forte que o Red, assim como Miss Maisel é muito mais forte que Suzy, sabe? Assim como Sophie Lennon é muito mais forte do que o produtor dela. E realmente, né? Sabe? Eu acho que toca nisso, assim. Eu acho que dá pra bater boca nesse aspecto, sabe? Enfim. O Basso está me olhando, vocês não têm ideia, mas o Basso está me olhando e falando, não, você tá falando um monte de besteira. Mas não concordo com a sua visão, mas também não quero prolongar muito, que tem muita coisa pra falar. Tem muita coisa pra falar, exatamente. A noite vai ser longa na casa de Domênica e Senhor Domênica.
Mas então, eu acho que a série é sobre essa ascensão. Eu acho que tem algumas pessoas que moldam demais a Maisel. E eu acho que, a gente já falou sobre ele, acho que a grande pessoa que molda muito a Maisel, que tá a cada milestone, né, que ela vai alcançando ali junto com ela, é o Lenny Bruce, né, que é o interpretado pelo Luke Kirby. E, cara, eu acho maravilhoso o como que, se você olha todos os momentos importantes da carreira da Maisel, de alguma forma tem um dedinho do Lenny Bruce, indireta ou diretamente. Eu acho muito foda, porque assim, ela vai presa por falar, tipo, merda, e ela conhece, tipo, ele lá, e é o primeiro comediante que ela conhece, que ela conversa, é o Lenny Bruce, na cadeia. Que influência, né? Que influência, cara. Cara, assim, poucas, assim, tipo, sei lá, poucas vezes eu gostei tanto de um personagem não principal de uma série quanto eu gostei do Lenny Bruce. E olha que ele aparece, cara, em doses homeopáticas. Sim. Ele deve ter, sei lá, uns, 10, 12 episódios na série toda que ele aparece. Frango, eu já vi que ele vai lá digitar, ele vai procurar quantos episódios o Lenny Bruce apareceu. Exatamente. Tem certeza, sabia? Eu fiquei curioso. Ele aparece em 16 episódios. Porra, São falei 43 no total. Ele, porra, não, então ele aparece bastante. Ele aparece um terço, né? Mas eu acho demais, cara, como que é esse comediante que já tá num outro ponto de carreira. E eu acho foda porque o Lenny Bruce, ele tá num ponto que, assim, ele é bom, ele é reconhecido pelos seus pares, que ele é um ótimo comediante, um dos melhores da sua geração, mas ele, por algum motivo, ele não estourou. O motivo é a boca enorme dele, né? Por isso, Mas aqui, ele aparece em muitos episódios por causa da 4ª temporada. Porque ele aparece bastante na 4ª temporada. Ele aparece em 5 episódios na 4ª e 4 episódios na 1ª. Então, só aí são 9 e o resto distribuído. Então, 2 episódios em uma, 3 em outra. Ele é bem esporádico que ele aparece. Bom, que basicamente é a criação, né? A Maisel descobrindo que ela pode ser uma comediante no momento que ela realmente começa a levar isso a sério, né? Porque a 5ª temporada é uma coisa bem diferente. Então... E a 4ª é ele que é o responsável por dar o choque de realidade nela, no show do Carnival Hall. Nossa, o maior. Talvez seja a minha chablau. Talvez seja a minha cena preferida das 5 temporadas, seja essa do Carnival Hall. Cara, eu não sei se a melhor cena é essa ou se a melhor cena é o discurso dela no final. Te juro, assim, pra mim elas ficaram muito pau a pau, mas assim, tirando quando não é ela, o chablau é uma coisa que a gente deveria baixar o chablau e deixar assim no computador pra cada vez que você ficar meio... você colocar o Lenny Bruce, sabe? Pra você levar um chablau na tua vida também. Porque assim, ele começa a falar, a única reação possível que todo mundo tem, eu tenho certeza, é endireitando a coluna, né? Você vai endireitando a coluna e começa a ficar mais sério, começa a prestar atenção, dar aquela ajeitada na sua coluna, sabe? Pra ela ficar retinha, né? Encaixa o quadril e assim, não respire alto. Não respire alto, só escuta, sabe? E a Maisel mereceu aquele chablau e eu acho ainda que ele foi muito gentil, tá? Nossa, ele foi gentil demais naquele chablau. Ela merecia a temporada inteira é ela fazendo merda. A 4ª temporada inteira é ela, tipo, não quero mais ser comediante, vou fazer várias coisas, e quando eu sou comediante eu sou uma merda, então não vai funcionar. Não é isso. Não é isso. Eu acho que ela quer ser comediante, mas nos meus termos. Como se o mundo inteiro devesse algo a mim, entendeu? Exatamente. E eu sou a rainha do sabá e, assim, vamos ser feitos, mas as coisas vão ser feitas do meu jeito. Não é assim que o mundo funciona, minha querida. Não é. E por isso que eu falo pra você, é impressionante, porque o Lenny Bruce, ele funciona como o grande mentor dela. Sim. Sabe? Porque todo momento, cara, eu não esqueço, por exemplo, ela vê, e acho que até quando ele não sabe que ele tá sendo mentor dela, né? Porque aquele especial de TV que ele fala, tipo, né? Tipo, de alone, so alone, né? Tipo, sabe? Tipo, ele vai falando, tipo, do quão só é a figura da pessoa que vai fazer sucesso, né? E que por ele tá tudo bem, e claramente não tá tudo bem, né? Na música é o cara, tudo bem, ela foi embora, eu não preciso dela, eu vou ser um cara muito melhor sem ela. Tipo, meu irmão, você não para de falar dela, né? Com certeza. Não é nenhum problema, né? Então você tem um pouco de falta, né? Mas a ideia que tem ali, tipo, de que ela vai sozinha é quando cai a ficha dela, quando ela vai
sair pra turnê do Lenny Bruce, do Shai Baldwin, né? Que ela vai até que ela vai dormir com o Joel, porque ela fala assim, cara, eu não quero ser essa pessoa sozinha. Mas ela percebe que ela vai ter que ser pra ela poder ter o sucesso. Ela fala assim, cara, o cara me ligou falando pra um turnê de 6 meses, eu tenho 2 crianças pequenas, eu falei sim sem pestanejar, sabe? Tipo, e foda-se as crianças, né? Por quê? Porque eu quero isso, né? E assim, até quando o Lenny Bruce não sabe que ele tá mentorando ela, ele tá, porque aquele discurso mexe com ela e ela se toca e ela aprende. Cada vez que ela conversa com o Lenny Bruce, ela aprende mais sobre ela mesma, né? Ou cada vez que ela ouve o Lenny Bruce falando alguma coisa, né? Porque no final das contas, o Lenny Bruce é o grande modelo de o que vai ser o artista. E ela vai ser o Lenny Bruce que deu certo, né? Ela vai ser o pupilo que supera o mestre, né? E cara, de maneiras nunca antes vistas, né? E, cara, eu acho muito, muito foda essa relação. Por isso que, assim, eu não gosto muito, apesar da tensão sexual entre os dois, né? Você poder tocar a 8ª Sinfonia de Beethoven no violino, na tensão sexual dos dois, né? De tão absurda que é. A cena deles na nevasca, que ele vai e coloca o copo de uísque e empurra pra ela. Nossa senhora, gente, que é aquilo? Cada fibra do ser do rapaz está se controlando para não pular sobre aquela mulher, né? E assim... Meu filho, a gente tava se controlando pra não pular na TV. Imagina eu vou falar nada, porque isso aqui é um programa de família, mas pensa nas impropérios que eu gostaria de falar neste momento. É isso? O que é aquela cena? Cara, aquela cena é uma das cenas mais sexys que eu já vi na TV, assim. É absurda. É absurda. Aquela cena... Pelo amor de Deus. Pode depois, se o coisa quiser bipar o nosso amigo Ace, né? Ele vai querer bipar, sim. Ele pode bipar, mas eu preciso falar aqui agora que, assim, é a cena da Lília Cabral na partilha, quando ela vira e fala que ela escutou aquela cantada do pedreiro que, assim, se fosse uma laranja, eu descascava e chupava todinha, tá ligado? Era o que Lenny Bruce queria fazer naquele momento. Você vê que, assim, cada fibra do ser o ser humano está pra segurar ele naquela cadeira e não pular em cima da mulher, né? E fazer ela muito feliz. Você bipa isso aqui, Ace. Lenny Bruce estava com testa, latejando. Meu irmão, o maluco tava lá no joelho, assim. Completamente azul, assim. Absurdo. O cara tá... E assim, e eu acho... E assim, só que assim, de uma certa forma, eu não queria que tivesse ocorrido aquilo. Você não queria que eles tivessem consumado o seu desejo, a sua atração? Eu não queria que existisse a atração. Eu queria que fosse uma relação mais de mentor e pupila mesmo, né? Assim, claro, quando... Eu não queria nem que tivesse existido a tensão sexual entre eles. Eu gostaria que tivesse sido um outro tipo de relação feita ali, mesmo porque a Maisel, a série da Maisel não é nem um pouco pudorada, ela tem vários relacionamentos, ela fala bastante sobre sexo, então assim, não é uma questão de falar, eu quero que pula a cena de sexo da série, não é isso, né? Mas eu queria que ela tivesse mantido todas as outras, mas com o Lenny Bruce, eu acho que tem um papel muito, muito formador dela como artista, e eu... Ele formou muita coisa naquele quarto, rapaz, mas formou, que olha... É uma pergunta muito séria aqui agora, isso é tudo ciúme seu do Lenny Bruce? Não. É inveja. Ele não pode ter um relacionamento a não ser com você, Rodrigo Bassa? É isso, seus ciúmes? Não, cara, não é. Inclusive, você para pra pensar que até a cena deles, quando ela tá falando, que ela vai falar com ele, o importante é assim, tipo, você tem que me prometer que você não vai deixar de me achar engraçada, né? Sim. Tipo, até nisso, a relação deles é tão mediada pelo fazer arte deles, que até antes do sexo, eles têm que falar assim, cara, isso não pode estragar a sua habilidade de me reconhecer como artista, porque se você não me reconhecer mais como artista, eu não vou querer transar com você. Quer dizer, olha o grau de importância que é, né? Mas acontece a mesma coisa no final, Basso, com o Gordon Ford, que ela vira pra ele, que ele tenta seduzir ela, né? E ela vira pra ele e fala, aqui, não, porque a partir do momento que a gente tiver alguma coisa, eu não vou saber mais se você tá me achando engraçada ou se você tá me colocando nas coisas apenas porque você ficou comigo. E aí repete aquela cena linda dos dois dançando naquele mesmo bar do início da série e tal. Mas tem uma coisa interessante da gente discutir sobre isso, que é esse aspecto, né, da relação que ela tem com o Lenny e com essa decisão que ela tem de não se relacionar sexo-afetivamente com o Gordon, que, cara, eu acho que passa por isso mesmo. O Lenny e ela, eles se veem como iguais.
sabe? E o que ela tá falando ali pra ele é, isso aqui não pode virar uma outra coisa. Por quê? Porque ele consegue, ao encostar no vestido dela, sentir ela embaixo do vestido. Voltando lá naquele seu primeiro comentário, que ela tem aquela conversa com o médico. Entendeu? Então, assim, eu entendo o seu ponto, Basso, assim, tá? Entendo, ok. Mas nessa cena específica, eu não vi um problema dos dois consumarem a atração deles, assim. Nessa série, eu não vejo, porque a gente vê desde o início que a primeira coisa que eles sentem um pelo outro é respeito. É um respeito pela arte um do outro. Depois vai sendo construída essa atração que vem dos dois lados. E eu acho maravilhosa a cena quando ela descobre que ele tá morando num hotel, né? E eles vão conversando e tal, e ele para na porta do quarto e os dois se olham. E aquele primeiro momento que a gente fala, cara, até então eu não tinha visto, tá? Atração, assim, eu desconfiava que podia rolar alguma coisa, mas... meu Deus. Domênica não percebeu que tinha um cara filho de uma menina. Aqui. Nossa, cara. Quem poderia imaginar que isso iria acontecer? Seu histórico pesa contra você, tá, Domênica? Olha, não sei, aí... Tá? Porque se não tivesse, pra mim estaria ok. É esse que é o ponto, entendeu? Sim, com certeza. Então, assim, Lenny Bruce era um caminhão Scania dando seta, tá ligado? A 5 quarteirões, sabe? Tipo, pra avisar essa cena. Basso, a minha atenção estava dividida na atração entre os dois gêneros. Se você só foca em um gênero, porque você entende só esse, você tem vantagem pra entender meu essa irmão, atração. e assim, você só consegue ver um, então, né? Porque o Lenny Bruce passou totalmente desapercebido. No caso, era eu no meio dos dois naquela cena do uísque. Mas, tendo dito isso, eu gosto muito, e eu acho, retomando, né? Eu acho que a cena que ele fala, né, pra ela, e ele abre a porta do quarto, e ela olha e fala... assim, até quero, mas não, sabe? E ele fala pra ela, quem sabe um dia... Cara, é isso, entendeu? Tipo, não tem uma pressão. Existe o quê? Olha, tenho interesse, você também tem? Quem sabe um dia, sabe? Se rolar, tamo aí. E vai rolar de um jeito que vai ser legal pros dois, e nós somos dois adultos e a gente se respeita. Só que é curioso, né? Ela falar pra ele, né? Eu não quero que você deixe de me ver como uma pessoa engraçada. Eu acho que ela ficou muito vulnerável ali, sabe? Eu acho que aquele lá, eu acho que é o momento de maior vulnerabilidade dela, sabe? Assim, pra mim, assim, de todos os relacionamentos dela, aquele momento é o momento que eu acho que ela realmente abre e fala, cara, você não. Porque é isso, né? O Joe, eu não via ela como uma mulher engraçada enquanto eu era casado com ela. Como? Porque assim, a gente vê a cena... Ela não era, né? Ela não era uma artista com ele, ela era uma dona de casa e esposa. Mas ela era engraçada, ela era uma mulher engraçada. Ela não era uma artista, mas ela era uma mulher engraçada. Ela não tá falando pro Lenny Bruce de você parar de me achar engraçada. Aquele parar de me achar engraçada, você não vai parar de me ver como uma artista, como você falou. Eles se veem como iguais, se respeitam. Você não vai parar de me ver como igual. Sim, entendeu? sim, eu acho que é isso, não é questão de achar graça. Mas concordo com você também que, assim, pra mim não é uma coisa que estraga a série, não estraga a relação dos dois. Eu acharia que fosse melhor se fosse diferente, mas também tipo pessoal. Agora, dito isso, eu acho o Lenny Bruce um dos personagens mais tristes que eu já vi a Paladino escrever. Sim. E o final dele é personagem trágico. Até porque ele é inspirado num personagem real, né? Uma pessoa real, inclusive. Sim. Inclusive a gente assistindo Gilmore Girls, a Lorelai com a Rory assiste um especial do Lenny Bruce. Sim. Entendeu? Naquelas noites de cinema dele, que elas têm, né? Mas eu acho ele muito trágico, assim. No final, o que ele tinha, ele era usuário de droga, né? Ou ele tinha alguma doença degenerativa? Não, ele era usuário de droga. A pessoa real morreu de overdose, inclusive. Porque assim, ele tá perguntando isso porque quando eu tava assistindo a 5ª temporada, que aí ela tá, né, logo depois ali que os dois fizeram tudo aquilo que a gente queria todo mundo ter participado e a gente não pôde porque eles são personagens ficcionais e não são de verdade. Enfim, é isso, né? Abrimos o jogo. Ela vai até o banheiro e ela vê, né, a ampola. E ali, ela sai, né, de um espaço de relação que ela tem com ele e entra num lugar de intimidade que ele não quer. Né? Então ele fala pra ela, não, deixa isso aqui pra lá e continua tratando ela do jeito que ele trata. E depois a gente vê a decadência dele lá na frente, né? Na 5ª temporada, que é quando a Suzy tenta ajudar ele e ele pergunta pela Maisel. E a Maisel tá lá fora. Só que é isso, né, cara? Assim, eu te admiro muito, eu tô usando todos os recursos que eu tenho pra te ajudar, mas eu não posso perder aquilo que eu construí, porque você vai me arrastar, entendeu? Eu não vou conseguir tancar, você vai me arrastar. E isso, assim, é um momento que eu acho que é muito difícil pra Maisel ali tá também, sabe? Eu sei que a série não explora, mas eu ver ela do lado de fora, fumando um cigarro, esperando a Suzy. E assim, a Suzy me convenceu que a Maisel não tava lá, tá? Quando ela fala pra ele. A hora que ela sai pela porta e a Miriam tá lá,
né? E ela fala, ele não veio, ela fala, não, sabe? Ela fala, bom, então a gente tenta de novo. Cara, aquilo é isso, sabe? É o ponto que a Maisel chegou e é muito triste mesmo o final do Lenny Bruce, né? Porque assim, ele não merecia. E ele se afoga, assim, tudo que a gente vê. Só que tem tudo a ver com o Xablau. Que é ele falando pra ela, cara, o que eu quero é isso aqui, eu quero estar no Carnegie Hall, eu quero ter sucesso. O Xablau é maravilhoso, porque, tipo, de novo, né, a série inteira aponta pra ela ser uma estrela, né? Não que a série inteira vai dizer que ela vai ser, mas que o objetivo, que os sonhos, que as aspirações, todas ela de ser. E aí, como o Franco falou, ela tava fazendo um monte de merda e tava fazendo um monte de coisa que não era do que era pra fazer ali na 4ª temporada, né? Quero fazer do meu jeito, se recusa, tudo mais. Pô, o Lenny Bruce consegue pra ela apresentar um show que poderia mudar a vida dela, né? E ela se recusa, né? Porque era abertura, eu não faço aberturas. E olha que a maluquice, ela fala que ela tá fazendo isso em inspiração nele, né? Fala assim, você fala o que você quer. Ele falou, sim, e olha o que acontece comigo, entendeu? Tipo, sabe, é aquele Xablau do Bruce Lee, né? Tipo, eu aponto pra você a lua e você olha pro meu dedo, entendeu? Você tá perdendo, tô te apontando a lua, não olha pra minha mão, né? Sabe? E o cara vira e fala assim, tipo, esse é o jogo, esse é o objetivo. O objetivo é estar aqui. O objetivo não é estar preso. O objetivo não é ficar fazendo show em um monte de boteco pra você ser quem você é. O objetivo é você levar a sua arte ao maior número de pessoas. Se você quer levar, você tem que fazer isso aqui, né? Tipo, cara... E ainda, pra mim, ele ainda tá mentorando ela ali. Sim, sabe? Ele fala assim, claro ainda, sim. eu estou sendo seu mentor, eu estou te mostrando o que você tem que fazer pra você se tornar a pessoa que você deve se tornar, sabe? Até porque nessa temporada inteira, ele teve muito próximo dela. Eu acho que diferente das outras temporadas, essa foi a que ele teve mais próximo e ele viu o buraco que ela tava se enfiando. E até estar com ele era um buraco, no sentido, porque ele é completamente depressivo. E ela se envolver com ele era ela negar tudo que ela ia fazer. Então, até estar com ele era um problema. Cara, por isso que aquele final com ela do lado de fora fumando um cigarro é tão maravilhoso. Por quê? Porque ela aprendeu. Ela reconhece, entendeu? Finalmente ela escutou o que ele disse. E ao mesmo tempo, quanto que isso é triste, sabe? Quanto que isso é triste pro Lenny Bruce. Mas é isso, ele é um cara com uma doença que não deu conta de conseguir um tratamento, sei lá, e foi se afundando nisso e pagou preços muito altos, sabe? É muito triste, afinal. E eu acho muito foda que ele não consegue estourar. E ele claramente é ele é um artista melhor do que a Maisel. Tanto que a Maisel se espelhava nele, né? Tipo, olhava pra ele em busca de achar de quem que é a meta. Né, sabe? Quem que é a pessoa que eu tenho que chegar? Tipo, eu tenho que chegar em Lenny Bruce, sabe? E aí era o cara que ela se inspirava e ele não consegue e ela consegue, sabe? E eu acho que eu fico olhando assim, cara, ele é um personagem muito, muito triste, assim. E assim, o Luke Kirby, ele tá sobrenatural, assim. Cara, eu não sei quem que é Lenny Bruce, mas pra mim o Lenny Bruce é ele, sabe? Esse artista atormentado, que é um gênio, que não consegue estourar, que tem todos os trejeitos que ele inventou. Assim, cara, você olha a silhueta do Luke Kirby e você fala que é o Lenny Bruce, sabe? Então, o jeito que segura o cigarro, o jeito que... Cara, é sobrenatural, assim. É claro que tem um trabalho artístico autoral do Luke, né? Óbvio. Mas ele fez laboratório pra aparecer o Lenny Bruce mesmo. Eu vi um episódio recentemente da série nova dos Paladino, onde tem entrevista com a Amy, o Daniel, e tem com o Luke. E ele fala, né, da criação do personagem dele em Etoile, sei lá. E aí ele fala, porque aquele personagem é um personagem original. Então ele tá criando do jeito que ele quer. E ele fala que é totalmente diferente do que ele precisou fazer pra interpretar o Lenny Bruce, porque o Lenny Bruce, ele é um cara real, né? Então ele tinha, né, um material pra trabalhar. Mas assim, o personagem e a atuação dele realmente é espetacular, né? Assim, a gente vê nele tudo, sabe? O corpo dele tá falando uma coisa e o olhar dele, a expressão dele tá falando outra, sabe? Do primeiro momento que aquele homem aparece em tela, você sabe que ele é um cara triste. Um baita de um artista. Mas aquele estereótipo de que o gênio é
triste, é sofrido, sabe? A arte vem do sofrimento. E o que ele tá falando pra Maisel lá no Xablau Master é: não precisa ser assim. Você não precisa sofrer pra conseguir fazer sua arte. Você pode só fazer a sua arte. De preferência pra não ficar triste. Não siga o exemplo. Pelo amor de Deus, eu consegui aqui, mas a que custo, né? Exato. Eu não consegui porque eu sou desse jeito. Eu consegui apesar de eu ser desse jeito. Apesar de eu ser desse jeito. Né? E eu acho que é muito foda, cara. Tendo dito isso, o final de Lenny Bruce eu acho que assim, esse final do Lenny Bruce e aquele episódio que é do funeral do Frank são os 2 episódios mais tristes de Miss Maisel, assim. Que sabe? Eu fiquei sabendo só depois, agora, quando a Dor tava assistindo, que o ator morreu. O ator morreu em 2019. Por isso que tiraram ele, né? Isso. E eu falei, cara, como assim, cara? Que era o cara que é Ele não é o dono do Gaslight, né? Ele era o gerente. O gerente, do Gaslight. Que dividia o apartamento com a Suzy depois, que a Suzy sublocava pra ele, né? E aí, cara, você fala, cara, assim, que episódio, tipo, triste, porque você vê a Suzy quebrada, né? Sim. São poucos episódios você vê ela quebrada, inclusive, né? Sim. Eu acho que é esse episódio, o episódio da homenagem do Roasted pra ela. Também. Que ela quebra completamente quando ela vê a Maisel depois de muitos anos sem ver. Ela e todos nós, porque foi um dos únicos momentos da série que eu chorei. E que absurdo, né? Você sabe naquele episódio que elas estão rompidas. Sim. E até o final do episódio elas reatam, quer dizer, você só fica 1 hora. É 1 hora entre você saber e voltar ao normal e elas reatarem, e ainda assim você sente, você fala, cara, que texto absurdo, né? E a gente sofre a ausência da briga das duas, né? Que a gente só vai descobrir o que aconteceu de fato episódios depois. Mas assim, você tem a descoberta que elas estão rompidas e o primeiro movimento pra reatarem. Isso. Então assim, não era nem pra você sentir direito, né? Porque começou um problema e se resolveu dentro do meu episódio, né? E você ainda assim absorve. Mas assim, a personagem da Suzy, eu gosto muito de como a série é The Marvelous Miss Maisel, mas a personagem da Suzy é 50% da série, né? Sim. E eu acho que a atriz que faz a Suzy, Domênica pegou aqui na pauta. Alex Borstein. Que também faz Gilmore Girl, gente. Olha aí. Ela também tem uma aparição também. Ela tem. Pra quem não lembra, enquanto o Basso formula o pensamento dele lá, a Alex é a arpista mal-humorada que trabalha na pousada da Lorelai. Da Lorelai não, né? A pousada que a Lorelai com a Suki trabalham, né? Ela é a arpista mal-humorada que briga com todo mundo, né? Tá sempre lá com a carinha fechada, mas toca pra caramba, né? É a Alex Borstein. Como ela é essencial para que a coisa dê certo, né? Porque as duas são aqueles opostos complementares, que a coisa é uma perfeita dona de casa de Upper West Side, que tem família, o cara era 4, e ela é uma fudida, nada feminina, que tem uma família, tipo, zoada e mora num lugar zoado e que se veste mal pra caralho, sabe? Elas são aqueles opostos que se complementam e por conta disso dão muito certo. E como o Franco falou, é absurdo aos poucos, né? Antes do que o Franco falou de ter o escritório um pouquinho aumentando, ela começa contando quantos cartões de visita ela tinha pra distribuir, né? Sim. Ela colocando um telefone em casa. Que ela não tinha telefone, que ela não conseguia pagar e ela fazia o cartão numa máquina que não tinha uma letra. Vocês lembram disso? Então ela pegava, né, cartões de outras pessoas e riscava e escrevia na mão o nome dela, sabe? E eu acho bom porque, assim, a única coisa que as duas se encontram é que elas são disruptivas dentro da própria história e elas têm em comum a única coisa que é falar palavrão. As duas falam palavrão. É por isso que elas se encontram, né? Mas as duas... assim, pouquíssimas pessoas falam tão gostoso um fuck quanto a Suzy fala. Sim. Cara, o episódio que elas estão vários episódios que ela tá assistindo da própria Suzy Lemon, né? Sophie Lennon. Sophie Lennon, que não é limão. Lennon. Não, que elas vão, tipo, fulano na frente e tal, tipo, ela, fuck, tá ligado? Ela, fuck, tipo, cara, ela fica repetindo trocentas vezes, tá ligado? Você fala, cara, assim, que assim, eu gosto muito de como tem todo o papel, e como que é absurdo, porque a Maisel, né, a Miriam, ela é tão descolada da realidade, porque ela vive em Upper West Side, num mundo só dela, que ela não consegue ver que a amiga dela tá em níveis de fudida absurdo. Não, ela não consegue. Ela não consegue, tipo, ver
isso, sabe? Não. Claramente, tipo, e assim, e a Miriam está numa posição que ela ajudar a Suzy custaria muito pouco pra Miriam pelo tanto de dinheiro que eles têm. Sim, só que eu acho que o momento que cai um pouco, assim, a ficha da Mid é quando a Suzy fala pra ela, né? A gente tem que fazer esses shows. Ela, mas eu não quero. Ela, você sabe que eu ganho 10%, né? Então, assim, se você ganha, sei lá, 400, eu ganho 40. Você sabe disso, né? E aí, mas aí também eu acho que até pra gente dá um boom, assim, porque a gente vê o tempo todo, a série toda, a Suzy fazendo todos os corres pra Miriam poder brilhar. E é isso, ela ganha 10%. E quando elas começam a ganhar um pouco de dinheiro, que é na parte lá que elas estão fazendo aqueles comerciais nas rádios, e eu amo aquele episódio, gente, mas eu amo aquele episódio com tanta força, assim, ele é tão maravilhoso, porque eu falo, é exatamente aquilo lá. E elas começam a ser pagas com objetos, né, com melado, com tampão, aí você tem a Suzy com aquela caixa, falando, o que eu vou fazer com isso aqui, sabe, tipo, eu nem uso isso aqui, sabe, e ela tentando, sei lá, você não quer comprar isso aqui, sabe? Ela se vira, né, eu concordo com vocês, porque Miss Maisel não funciona sem a Suzy, sabe? Uma coisa que eu gosto muito, principalmente da última temporada, é que a gente vai conhecendo mais sobre quem é a Suzy. Então a gente conhece. Se bem que a gente conhece antes, né? A relação que ela tem com a irmã dela. Mas é depois lá que a Suzy perdeu tudo por causa de um vício em jogo, que ela vai até a irmã dela e elas tacam fogo na casa da mãe, né? Pra conseguir fraudar o seguro. E a irmã dela não hesita, né? Em ajudá-la. Aí a gente tem... envolvimento com a máfia. Putz, sim, e isso é muito importante pra série. Isso é muito importante, sim. Disso a gente não consegue sair, né? Porque quando a gente tem o episódio do Roast, que é quando a gente descobre, né, que as duas brigaram e não se falam mais, naquele episódio, a gente fica num momento de tensão de, mas o que foi que aconteceu? Porque tem que ser uma coisa muito, muito, muito grande. E, gente, sim, eu não imaginava que era porque o Joel vai até a máfia e fala, deixa a Maisel, deixa a Miriam quieta, que eu vou assumir a bronca do que vocês quiserem. E aí a Miriam culpa, né, a Suzy, porque a Suzy não conseguiu se livrar da máfia quando o cara lá, o produtor da Sophie Lennon, que ironicamente também é o cara que passa os contratos famosos pra Suzy poder se tornar quem ela é depois, porque ela não se torna a grande Suzy por causa da Maisel, ela se torna a grande Suzy porque ela tem a Maisel, mas também porque ela tem outros contratos grandes que vem daquele produtor da Sophie. Ah, mas o envolvimento dela da máfia vem antes disso tudo, né? Eu acho que vem... Eu acho que não, eu acho que é o... Não, vem, eles arrumam o primeiro escritório que ela vai ficar, que é o que o Franco falou, que tem a secretária, depois vai expandindo, que é o lugar que ela mora, são eles que arrumam, eles que começam a arrumar coisas pra ela na Broadway, tudo assim. O envolvimento dela com a máfia e a dívida dela com a máfia vem daí. Tanto que quando o Joel entra, o que você tá falando não? Tô falando não porque o envolvimento dela com a máfia vem quando a máfia vai atrás dela pra matar ela, só que eles poupam a vida dela e falam pra ela, fica tranquila, porque um dia a gente vai se acertar. E aí, por causa disso, eles acabam se aproximando dela, e aí ela pede pra eles o teatro que a Maisel se apresenta, a Sophie se apresentar e não consegue, eles arrumam. Aí eles arrumam essas coisas. Mas vem lá de trás porque aquele produtor da Sophie mandou os caras pra ela. Então, mas você acha que a dívida com eles de o acordo de dar 30% da Maisel pra ela vem dali? Porque eu tinha entendido que eles se ela conhece a máfia antes, mas que eu entendo que ela amarra as coisas quando eles promovem pra ela um local pra ela poder trabalhar. E aí eles falam, a gente vai querer ficar com uma fatia do seu trabalho. Mas aí ela já tava presa com eles antes, na verdade. Era aquela situação que ela não tinha como negar, porque depois que eles pouparam a vida dela, ela ficou devendo. Que ela acha que vai resolver quando faz aquele maravilhoso musical do lixão. Exatamente. Mas começa lá atrás, começa com eles poupando a vida dela na cidadezinha, que ela vai até a casa de um deles, a esposa faz lá uma comida, ela conhece os filhos. Eu sei, é que assim, pra mim foi quando elas conheceram, mas o que eu tinha entendido é que amarra que eles levam 30% da Maisel quando eles arrumam o escritório pra ela. Não, essa parte sim. É isso que eu tô falando, porque é isso que... Porque a Maisel é arrastada pra isso e dá a briga com elas, por quê? Porque ela vai ceder uma
fatia dos lucros da Maisel pra eles, pra máfia, e o Joel, pra livrar ela desse acordo, assume toda a bronca. Isso. Então, o negócio mesmo que envolve a Maisel e que dá tudo errado e gera briga com eles, é quando ela entrelaça o serviço dela junto com a máfia, acho que na segunda ou terceira temporada, quando ela consegue, acho que é a terceira temporada, quando ela consegue o escritório. Então, né? é essa que é a magnitude da perfeição de todos os acontecimentos, porque assim, a Suzy não tinha a opção de não amarrar a Maisel, porque ela não estava amarrando a Maisel, ela estava amarrando o escritório, que por acaso a Maisel era a principal cliente até então. Era a única cliente até então. Depois que ela consegue o escritório, que ela começa a arrumar mais clientes, né? Isso, só que assim, a máfia não foi bater na porta dela, oi Suzy, tudo bem? Nossa, a Maisel é incrível, então a gente vai querer 30% porque ela vai estourar. A máfia vai atrás porque assim, essa menina é boa, a gente quer 30% de tudo, e já que você já tem ela e você tem essa dívida com a gente vai levar 30% de tudo. Só que aí o Joel vira e fala, tira a Maisel. Quando tira a Maisel, e aí ele paga o preço, a Miriam briga com ela e rompe por causa só desse pedacinho. Só que a Suzy continua presa com a máfia dos 30% com os outros clientes. Por isso que eu acho que a briga das duas também acaba tendo mais camadas, porque assim, a Suzy não tinha opção, você entendeu? E a Miriam tinha todo o direito de ficar brava com ela, e o Joey tinha todo o direito de fazer o que ele fez. Não sei se a Suzy não tinha opção. Eu acho que a Suzy agarrou uma oportunidade e fez um acordo com o diabo que não sabe, que ela não achava que ia ficar tão descontrolado. Mas não também tinha opção, assim, Basso, porque você nega pra eles, você morre. cara, tá bom. Sabe o erro que a gente tava falando da ingenuidade da Maisel falar do Shai Baldwin tirar ele do armário no palco? Pra mim, é a ingenuidade que a Suzy tem com a máfia de ligar e falar, cara, eu preciso de ajuda de vocês pra alguma coisa, sendo que eles já tinham falado pra ela, você pode pedir o que você quiser, porque quando a gente quiser o payback, a gente vai buscar, entendeu? E a maior coisa que ela devia pra eles é literalmente a vida dela. Então assim, agora, o porquê que eles decidem, né, não matar ela, aí, cara, é um grande mistério que a série não explica. Só sei que eles decidem. Porque se for assim, tipo, estava fadada ao fracasso desde, né? Tipo, não tinha realmente a menor opção de nunca isso dar certo. Ia dar errado de qualquer forma, porque isso acontece, sei lá, no 5º episódio da primeira temporada, sabe? Tipo, é lá no começo. Assim, estou sinalizando aqui pra vocês, gente, que olha, essa mulher, ela já perdeu, aqui, entendeu? Tipo, já acabou. Ela perdeu aqui porque eles pouparam a vida dela no 5º episódio da primeira temporada, e agora, meu irmão, daqui pra frente é só ladeira abaixo. Se bem que assim, ela perdeu, porque também assim, a série não explora isso, mas foi uma coisa que eu fiquei pensando, né? É o que eu tô tentando dizer, que não acho que foi ela uma pobre vítima, que ela não tinha opção e ela se fudeu. Ela, tanto que o pessoal fala no roast que, olha, ela usou a máfia como nenhuma pessoa nunca mais usou. Ela falou, tá bom, eu já vendi minha alma pro diabo, então eu vou pedir 1.002 favores agora, tá ligado? Tipo, tanto que ela fala que ela usa eles pra tudo, né? Tipo, basicamente, né? Então, assim, ela fez um acordo com eles mas não foi um acordo assim do tipo, olha, ela não tinha opção, ela se fudeu, já era, não tinha, sabe? Tipo, ela soube explorar o acordo, mas assim, se ela negasse o que eles pedissem, ela tava fudida. Então, eu acho que ela tava fudida depois de um tempo que ela tava enrolada. Eu não acho que ela se enrola com eles no primeira vez que eles se encontram e eles poupam a vida, e a partir daquele momento ela entrelaçou a vida dele com a dela, com a deles pra tudo sempre. Entendeu? Do tipo, olha, a partir de agora a gente poupou sua vida, a partir de agora, tudo que você fizer, a gente vai ter alguma coisa e você vai ficar devendo pra gente pro resto da vida. A máfia fez com ela, igual o casal faz de comprar na planta quando a pessoa é muito feia e você pensa que ela vai ficar bonita no futuro. A máfia fez isso com a Suzy. Ela comprou a Suzy na planta. Falou, essa daqui talvez vai me render alguma coisa. Eu discordo veemente, mas segue o baile. Cara, entendeu? é a máfia. Parar e ficar 10 horas nessa discussão, mas assim, eu acho que ela se prende com a máfia no 3ª temporada no escritório. Eu não acho que é na primeira temporada quando eles poupam a vida. Mas tendo dito isso, se for parar pra pensar que é no escritório, na verdade ela se amarra antes, que é no Teatro para Sophie, tá? Porque lá eles literalmente falam para o telefone, não, fica tranquila, a gente conseguiu. Aí, ela fala, nossa, obrigada, e eles, você não precisa agradecer, a gente vai dar um jeito de você acertar essas contas, né? Inclusive, Suzy, vai lá e break a leg. Ah, não, pera, isso é o que a gente faz, né? Ha, e desliga o telefone. Pô, meu irmão, se você não entendeu que eu vou te cobrar, e se você não me pagar, eu vou te arrebentar, sabe? Mas enfim, cabe interpretações, tá? Eu acho que ela
Porque assim também, não é que você chega na máfia e fala toque, 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 bom dia, eu não sou a Polícia Federal, quero fazer um acordo, sabe? Não é bem isso, né? É o contrário, né? Foi o que o Joel fez, mas tudo bem. Foi literalmente o que o Joel fez, né? Bom, o Joel, mas porque já existia o um Joel negócio. fez literalmente isso, toque, toque, toque. Olá, senhora máfia, podemos fazer um acordo? Né? Tipo... E aí eu acho interessante esse link que você fez com o Joel, porque assim, como o Joel funciona bem com a Maisel quando eles não estão casados, né? Impressionante como o casamento destruiu a relação dos dois, sabe? Eles funcionam muito bem separados, assim, muito bem. E ele começa com um personagem pra você não gostar dele, e aí ele tem um arco próprio que você pensa, ele realmente é legal, ele é um bom pai, olha só. Ele cuida das crianças bem, a família dele gosta das crianças ali, tem uma relação daquele jeito com a família, né? Porque ninguém tem uma família normal nessa série. E todo o arco dele é um arco de crescimento, também de se descobrir quem que ele é, o que ele vai fazer ali, de sair dos negócios da família, de buscar uma coisa própria, de ter uma relação frustrada com os chineses ali no meio do caminho, né? De jogo e afins, trambiques atrás de trambique, até se envolver com a máfia e fazer o gesto lindo que ele faz com a Maisel, né? Ele tem um dos maiores comeback, né? Tipo, que eu vi já de personagem em série, assim, porque ele dá a volta ao ponto dele sair de coadjuvante pra ter uma história principal dele, né? E eu acho isso muito foda, assim, né? E fizeram realmente... fizeram um rebrand total do personagem, assim. Não sei se a ideia dos Paladinos desde o início era essa, porque pela primeira temporada me pareceu muito que ele era pra ser um cara pra gente detestar ele pra sempre, né? Porque ele é um merda, né? Tipo... não só aquilo que ele fez com a Maisel, mostra que ele também é o pai dele coloca um filho que não sabe cuidar dos negócios, ele é meio que um zero à esquerda, né? E aí depois, tanto que tem uma temporada inteira que eu sinto que eles colocam do Joel administrando a fábrica lá de tecidos lá do pai, pra mostrar, não, ele tem tino pros negócios sim, sabe? E depois ele faz um clube de comédia, tipo, olha, eu não sei fazer comédia, mas eu posso montar um clube, tipo, sabe? E aí ele se mostra um cara extremamente, na verdade, capaz e competente, mas a primeira temporada, o que a série mostra pra gente não é a visão da Maisel, é o que a série mostra, né? É que ele é um cara infiel, um péssimo pai, um péssimo esposo e um cara incompetente pro negócio, né? Então... Ele não tá no melhor momento da vida quando a série começa, né? Ele tá bem no fundo do poço. Né? Agora, uma coisa que eu não entendo do Joe foi como o Fran comentou a respeito do relacionamento dela com os chineses. Aí tem a Mei que aparece, que me, pelo menos, pareceu uma personagem extremamente interessante, que eu não sei o que acontece, não sei se a atriz teve outro projeto e decidiu sair, mas meio que abruptamente ela é retirada da série. Tipo, apareceu, eu tava assistindo um show da Shonda Rhimes e a atriz da May falou que a Shonda era feia, né? E aí ela vai lá e arranca sem sentido nenhum, porque ela tá numa coisa ali com ele, aí ela aborta e decide fazer realmente medicina e largar ele, desaparece e todo mundo mais aparece, acabou. E de repente, e também nunca é mais citada no restante da série. Assim, ela é, sabe, ela é apagada da história. Né? Ela some na 5ª temporada já, né? Que é quando a gente começa a focar mais nesse crescimento da Maisel até chegar no grande finale dela com a série. Só que eu acho que a May, por mais que eu goste muito dela, eu acho que o papel dela ali tava pronto, sabe? Porque ela tem toda essa questão. Ela se atrai pelo Jojo, ela se atrai por ela, a gente não vê o relacionamento dos dois, mas ela tá o tempo todo falando, né? Cara, eu não quero conhecer seus pais. Você tem ideia de como é que é pra mim, sendo chinesa, ter que lidar com judeus? Sabe? Tipo, eles não vão me aceitar. Aí a gente tem aquele maravilhoso episódio, que ele não é triste, mas ele é emocionante, que é quando o Moish vai parar no hospital, e aí ela acaba conhecendo, né, os pais do Joe, e ainda a Shirley acha que ela é uma funcionária do hospital, que é paga pra ficar jogando cartas com ela, porque a Shirley, né, é completamente aleatória. E aí, eu acho que é um ponto de mostrar que o Joel, ele se atrai por mulheres que são muito, muito boas. E muito donas de si. Só que a May, cara, a May não vem da mesma comunidade que ele, né? Então ela olhou e falou, não, eu não vou perder tudo que eu tenho e tudo que eu construí, entendeu? Pra ficar com você, eu não queria ficar com você, sabe? Eu não quero ser a mãe do seu filho, eu não quero casar com você, o que eu quero é estudar medicina, sabe? É pra isso que eu tô fazendo. Então eu acho que é essa mensagem que tenta ser colocado na série. Mas eu concordo contigo que, assim, é tudo muito rápido e parece que tá indo pra um lugar e de repente vai pra outro, né? Cara, mas assim, então, é esse que é a minha questão. A saída dela não tava sendo preparada. Não, vem do nada. A gente tava vendo ela ser
desenvolver mais com o Joel. Tinha feito a apresentação, o pai dele já tinha aceitado e falou assim, olha, meu irmão, só tem uma coisa, até vocês irem casar, ela vai ter que se tornar judia, a gente vai mentir pra sua mãe, então meio que tava encaminhado pra ela entrar na família disfuncionalmente, mas entrar, sabe? E aí, de repente, ela fala, não, tô indo embora, eu tô indo pra Chicago, e é isso, tá? Acabou. É porque tinha que tirar ela de cena pra poder fazer a virada do Joel pra Maisie. Pode ser. Só por isso, na verdade. Pode ser. Concordo que foi super fora de timing, assim. Não encaixa direito com a série, como tava andando a história dos dois. Uhum. Mas pensando na história em si, era pra tirar ela de cena mesmo, pro Joey ficar só e poder se sacrificar pela Maisie. E pensar até que no final, depois do roast, no roast e nos episódios que vão se encaminhando pro final, você meio que tem uma reaparição, um tchau de todo mundo, né? Até a irmã da Suzy vem fazer uma participação pra falar um tchau, sabe? Aham. E é muito esquisito que essa atriz não, porque a gente revê todo mundo. Ela começa a 5ª temporada. Ela vai embora no início da 5ª temporada. Então, assim, ela está na temporada. Mas eu concordo com você que não tem uma despedida dela, porque na verdade a despedida já foi. Só que assim, também aqui, não acho que a execução foi boa. Entendo e concordo com a leitura que o Frango tem de que serve ao arco narrativo, né? Porque também tem poucos episódios pro final e muita coisa pra ser contada. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê o Joel acertando com o pai, com a família, sobre a gravidez da namorada e tudo mais. A gente não vê em nenhum momento a May falando que quer casar com ele, que quer ter o filho dele, que quer alguma coisa. A gente só vê a May depois virando e falando assim, não é isso que eu quero, tô indo embora, tchau. Então assim, acho que foi feito muito rápido, mas também, assim, dou o benefício da dúvida pro roteiro de reconhecer que, assim, tudo isso que a gente tá falando aqui, a série colocou pra gente, mas era tudo do ponto de vista dele. Em nenhum momento aparece ela falando isso, sabe? E eu acho que é justamente pra colocar a gente do lado do Joel, pra humanizar ainda mais ele, de uma coisa que ele tava indo pra um caminho e de repente essa mulher vira e fala, mas eu não quero nada disso. E ele fica, como assim você não quer nada disso? A gente não tava vindo aqui? Não, meu irmão, você tava indo por lá. Em nenhum momento você perguntou pra ela se ela tava indo também. E aí depois ele faz esse grande sacrifício pra Maisie. E pra gente encerrar, eu quero perguntar pra vocês acham que o Joel fez o que ele fez pela Maisie num acordo com a máfia porque ele se arrependeu da traição que ele fez lá no começo? Não. Mas eu acho que ele nunca deixou de amar a Maisie. Ele nunca... E a Maisie também não deixa de amar ele, né? Não. Cara, Mas é aquilo que você falou, eles são um ótimo casal se eles não forem um casal, entendeu? Sim. Eles se amam do início ao fim, né? Tanto que no último episódio mesmo, que é muito bonito, a gente já tem a Maisie e a Suzy idosas. E aí a gente tem a Maisie com um porta-retrato que é do casamento dos dois, né? E aquilo é muito simbólico, né? E ela continua usando o nome dele, né? Porque ela poderia ter mudado, né? Ela continua sendo Maisie, né? Ela continua sendo Maisie. E eu acho isso bonito, sabe? Como eles continuam funcionando separados, né? Eu gosto muito, assim. E o final é lindo, né, gente? O final das duas, mesmo não trabalhando juntas, conversando. O final da série é muito... Eu vi muita gente criticando o final da série quando foi lançado. Sério? Entendeu? Sim, o pessoal achou que foi muito aguinha com açúcar, muito, sabe? Eu vi várias pessoas falando sobre isso, né? Nossa. Mas é justamente o final que deveria ser. Eu acho ótimo. Eu adorei já, porque impede os paladinos de fazer um revival. Exatamente. Já adoro aí. O trauma, ele é real, gente. A história tá fechada, ninguém vai encostar nessa história mais. Tá tudo lindo, maravilhoso, acabou. A Rachel Brosnan vai ser a nova Lois Lane, tá tudo certo. É isso. Eu gosto muito que a série termina com um quentinho, sabe? Porque o final de More Girls, o final da série e o final do Revival, ambos são, assim, cagadíssimos, sabe? Eles são muito ruins os finais. É muito, assim, qualquer coisa. O final da Maisie, eu acho que amarrou, terminou do jeito que a gente... Olha, nós começamos juntas, nós terminamos juntas, né? Passamos, como o Franco falou, altos e baixos, milhões de percalços no meio do caminho, vitórias e derrotas. No final, a gente termina junta, tipo... E é isso que a gente gostaria só no final da nossa vida, que quer estar bem com os nossos amigos e ainda ter algum tipo de contato com eles, mesmo que seja... Vamos dar play junto aqui agora, entendeu? A quilômetros de distância. Que é o que a gente planeja
seja que aconteça com o frango, né? Se ele não for vir morar com a gente. A gente ligar o Discord da época daqui 2070, né? Daqui 50 anos. A gente ligar o Discord e falar do Discord da época e ficar falando. Mas eu acho que a temporada final, ela tem todo esse tom, na verdade, né? De despedida. E uma despedida que, por vezes, é agridoce, igual foi do Lenny Bruce. Igual é da mãe da Maisel. Nossa, sim. Nossa, sim, a mãe da Maisel tristíssimo. Ao mesmo tempo, muito bonito. Não, eu achei respeitoso. lindíssimo, na verdade. Eu assim, achei lindo também, cara. Porque ela gravando o episódio com a mãe e você fica o episódio inteiro pensando, meu Deus, que inferno isso. Por quê? Aí ela termina falando, então, porque minha mãe tá morrendo. E é isso, eu vou fazer o que ela puder fazer pra ela se sentir bem. Foda-se o que vai custar. E é maravilhoso esse trechinho, né, dela falando isso, porque a série inteira a gente vê a Rose indo contra tudo que a Miriam faz, né? A relação das duas é uma relação muito de conflito, porque a Rose fica o tempo todo, eu não consigo te entender, eu não quero ver sua arte, eu não quero saber disso. Ela só valoriza, e a gente só vai saber disso lá no final, que é no show do cara lá do Ford. Só que assim, a relação que a gente vê sendo construída das duas é sempre dela indo contra. E é justamente nesse aspecto de uma independência profissional da mãe dela que elas acabam se reencontrando. E a Miriam fala, eu vou dar pra ela tudo que ela quiser, sabe? E, cara, isso é uma prova de amor tão bonita e tão absurda, sabe? Eu achei lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. E que bom que a gente não vê, né? A gente sabe que os pais da Maisel morreram, a gente não sabe o que aconteceu com o Joel, né? Não, a gente não sabe, não é falado. Mas, no ponto que a gente vê a série quando ela termina, a não ser que os pais do Joel tenham 180 anos, entendeu? Não. É impossível, eles morreram. Não, sim, os sogros. Sim. O Joel, que a gente não sabe. o Joel, não sei se ele tá vivo ou não. O Joel eu acho muito provavelmente que ele está morto também já, tipo ali, porque o final me parece muito das duas, fala assim, olha, no final das contas nós temos somente uma outra, né, porque todo mundo já foi embora. Não sei, o Joel eu fiquei na dúvida se ele tava vivo ou não, mesmo porque, se a gente for pensar nisso, a Maisel tem os filhos adultos, mas eles estão vivendo a vida deles e ela tá vivendo a vida dela, né? Então, assim, é bonito isso que no final das contas é o quê? Cara, eu paguei os preços. Eu não tive os meus filhos próximos a mim como a minha mãe me teve próxima a ela até eu estourar, sabe? Então, assim, esse é o preço que eu pago. Meus filhos estão vivendo a vida deles, tanto que a gente já tá no ano 2000 alguma coisa, acho que é 2005, né? Então, assim, é isso. A gente não sabe do Joel, não é falado o que acontece com ele. E eu acho também que é uma forma da série mostrar que, assim, o Joel não estava lá no começo entre Suzy e Miriam. Então ele não tem que estar no final também do que a gente tá vendo, que é Suzy e Miriam, né? E é muito bonito, assim, as duas ligando uma pra outra pra assistir um episódio juntos. Bem que em 2005 a gente não tinha internet ainda. Não, pra fazer isso não. Não tinha, né? Nossa. Fazer esse tipo de ligação, não. E que bom que elas tinham bastante dinheiro, né? Porque aquele interurbano custava dinheiro, cara. Porque nessa época, SMS acho que era cobrado. Então você imagina, ficar 1 hora comentando. Meu, caro aquela conta. Mas elas tinham dinheiro, que bom, né? A maior prova de sucesso das duas é que elas conseguiam fazer isso por 1 hora. Toda semana. Um DDI. Um DDI toda semana de 1 hora. Pô! Mas estouraram mesmo, hein? Não, eu tenho certeza absoluta que elas se ligavam todo dia pra conversar uma com a outra. Sim, eu também acho que sim. Mas eu acho que desse final ainda tem a questão do... Você comentou aí, né? Dos filhos da Maisel e as consequências que ela sofre disso. Eu acho que pega muito do monólogo dela no final do Gordon Ford, que ela fala muito de... uma piada do monólogo, ela não lembrando o nome dos filhos. Então, e aí, também pegando tudo da série, né? Foi um monólogo que ela trabalhou muito tempo, ela ficou escrevendo, reescrevendo, passou um tempão trabalhando naquele texto que ela teoricamente ia apresentar ali, pra depois descobrir que ela não ia apresentar. E os filhos, ela fala no monólogo, eles vão ser completamente o oposto de mim. Eles não vão se identificar com o que eu faço, eles vão viver a vida deles, e é isso aí. Vão pagar terapia, né? O que eles vão falar na terapia. Eu fico imaginando o que eles vão falar de mim na terapia deles. E aí a gente vê os vislumbres dos filhos, e você vê uma filha completamente racional, indo contra a mãe, completamente do que a mãe faz. O filho que virou aquilo lá, né? O que tá ótimo pro Ethan, tá?
Porque assim, o Ethan... coitado, né? O Ethan... É um episódio dele na escola, tipo, seu filho é o quê? Seu filho é feliz. Seu filho é feliz. Cara, maravilhoso. Tem a cena do engenheiro, tem o pessoal da engenharia, da astronomia, do teatro, mas ele é feliz. Ele é ótimo em ser feliz. E assim, tá bom. E o Ethan foi fazer isso. Ele foi ser feliz. Ele foi ser feliz. Ele não é nada de extraordinário, ele não é nada... Mas ele tá lá plantando, vivendo lá na terra que é do... Parece que é uma colônia judaica ali, com a mulher dele, né? Tipo, cara, plantando a comida dele, você tá de boa. Ele é feliz. E as inteligentes são as filhas, né? Que no final o episódio inteiro é pra falar que o lado masculino da família que era o inteligente, e na verdade não, era depois do pai da Maisel, foram as filhas. Que é um episódio também lindíssimo que eu acho que tem do pai da Miss Maisel, né? Com o cara do jornal dele e mais outras 2 pessoas no jantar, dele falando que ele acha que ele errou com a Maisel, né? Porque ele falou assim, cara, aonde que a Maisel estaria se eu tivesse dedicado algum tempo a ela, né? Igual eu dediquei pro meu filho, sabe? Que ele fala lá e o pessoal tá falando, e todos eles lá estão com questões lá, e fala assim, imagina, você fez o que era pra fazer. Ele fala assim, não, cara, eu não fiz. Eu negligenciei completamente ela, né? Então, e aí você para pra pensar, o quanto que, por que será que só os homens da família, lá dos Weissmans, né, eram gênios? Por que será? Será porque as filhas todas eram negligenciadas? Nunca depois davam alguma coisa pra ela? Tipo, o que a Miriam poderia ser? Porque a Miriam virou um gênio no ramo dela. Ela era um gênio da comédia. E você sabe que ela estourou. O que é mais interessante nisso é a gente perceber que, na verdade, ele ter negligenciado ela, e ele assume isso, provavelmente é o que, pela mitologia do Weissmans, transformou ela no que ela é. Porque ela estoura. Porque a gente conhece o Noah, nossa, o Noah trabalha pra CIA. Cara, é maravilhoso. O cara trabalha no escritório da CIA. A Miss Maisel é a fucking Miss Maisel, né? Que mas vai entender que o Noah é um gênio da matemática, Pode né? ser, mas ela... Tal o pai dele, tanto que ele é analista, né? Tudo bem, mas você concorda comigo que no Frigir dos Ovos, o que a série coloca é que a Miss Maisel é muito mais do que o Noah? Então, e se tem uma coisa que eu acho que tem de falha na série da Miss Maisel, eu acho que é isso, tá? Eu acho que a série tenta colocar como se, tirando o Lenny Bruce, todos os outros comediantes que aparecem, todos os artistas que aparecem, eles são todos medíocres e a Maisel é uma gênia que não foi compreendida ou teve uma oportunidade ainda, sabe? Isso eu acho que a série falha um pouquinho, porque ela poderia... Porque o Gordon Ford, por exemplo, ele não é tratado dessa forma. Ele é um cara muito bom. Ele é visto como um cara muito bom, inclusive por ela. Mas ele é um cara muito bom porque ele tem uma equipe de roteiristas que escreve pra ele. Mas ele que, as falas dele que não são aprova. dele mesmo. Ele que dá o aval ali no final de tudo. Mas assim... E não só ele, a Sophie Lennon, por exemplo, ela, apesar de ser uma comediante de personagem, ela é muito boa no que ela faz. Mas ele tá falando de gênero, não, Frango. Mas ele tá falando de gênero. Mas a série inteira coloca como se ela fosse alguém que tá requentando piada, que faz um humor fácil, que não é um humor bom, que ela não é... Ela é alguém que tem sucesso, apesar de não merecer, porque ela não faz um show tão bom quanto a coisa coloca. E ela, todos os caras que ela encontra, todos eles são pessoas que têm algum sucesso, tirando o Lenny Bruce, né? O Lenny Bruce é o contrário, né? Alguém que tem muito talento e também não é reconhecido, é um igual dela. Mas a série não vê, por exemplo, de todas as vezes que ela vai pra algum bar e ela não consegue espaço porque tem alguém se apresentando e tudo mais, nunca é porque é um cara melhor do que ela, sabe? Todo mundo que aparece na série, todo mundo é pior do que ela, né? Porque... e isso acho que a série falha um pouco. Eu acho que seria interessante... O que foi, Dô? Não, tô concordando contigo. Assim, não sei se a série falha. Eu acho que isso tá mais nessa questão panfletária que o Frango tinha colocado, sabe? Porque quando ela vai nesses lugares, não é que ela tá indo nos melhores lugares com os melhores comediantes. Ela tá indo onde é possível pra ela ir, considerando o lugar onde ela tá com a carreira dela. E lá não tem espaço pra ela por ela ser simplesmente uma mulher. Tanto que tem uma apresentação que ela faz que o cara, assim, ele tá sendo patético. Sabe? Ele tá sendo patético, os caras estão péssimos. E o cara tira ela do palco porque ela vai falar que a amiga dela teve um filho. E ela, cara, mas tipo, parto é literalmente a coisa mais natural. E onde tudo começa. Ele, mas a gente não pode falar disso. Então ali, eu acho que o roteiro explora esses lugares mais pra mostrar que assim,
se você for um cara mediano, as portas estão abertas pra você. Se você for uma mulher boa, talvez você consiga chegar até a porta, mas assim, o lugar não é pra você. O lugar não é pra você. O lugar não é pra você. Concordo. Entendeu? Mas assim, todos os lugares que ela foi, todas as pessoas eram medíocres. Então. Todas elas. Sem exceção não, nenhuma. eu concordo. Faltou ter um bom ali, né? Pra mostrar que É isso que eu tô falando pra você. Sim. Eu acho que a série mostra, sim, acho que é interessante, mas assim, os lugares que ela tava indo, ela não era os lugares que ela podia se apresentar, por quê? Porque também ela não era ninguém de sucesso. Ela podia ter encontrado outras pessoas que não tinham sucesso, mas que eram boas. Né? Eu acho que talvez o que tem um pouquinho disso é quando ela vai pra sala de roteiristas do Gordon. Que ela tá lidando com outras pessoas que estão no mesmo nível que ela. Ela tá ali no mesmo nível que a galera. Tem uma galera que tem umas piadas que pode ser tão boas quanto ela. Mas o restante, todo mundo que ela encontra, mesmo a Sophie Lennon, que ela tem mais sucesso, mas ela não tem mais qualidade. Ela tá fazendo um humor fácil de personagem, repetindo, né? Coloque isso no seu prato, assim, ad eternum, ela falou há 20 anos. Né? E elas chegam a falar, tipo, ainda, as piadas que ela conta no show dela, tipo, já eram velhas quando era criança e assistia ela a se apresentar, sabe? Todo mundo que ela encontra são comediantes piores do que ela. Ela não encontra nenhum o único comediante que ela encontra melhor do que ela, ou pelo menos que a série mostra que é melhor do que ela, é o Lenny Bruce. E eu acho que poderia mostrar, tipo assim, não, nega, tipo, você perdeu esse lugar, você perdeu de 10 vezes, 9 vezes foi porque você era mulher, e os caras, mesmo um cara ruim que vai ser melhor do que uma mulher boa pra eles. Mas pelo menos uma das 10 vezes podia ser porque, não, olha, ela olhar e falar, puta que pariu, esse cara é foda, hein? Esse cara que tá se apresentando é bom, hein? Tipo, não tem um cara que ela acha bom a apresentação, entendeu? Em 5 temporadas que mostra pra gente, tirando Lenny Bruce. Sim, né? sim. Eu acho que poderia, realmente. Eu entendo seu argumento. Eu acho que talvez colocaria algo bom. Ao mesmo tempo que eu acho que a série, colocando o Lenny Bruce ali, colocando ele nesse papel de mentor, também é um recado claro de que, assim, se você é bom e você é um homem e você conhece uma mulher boa, você tem que abrir espaço pra ela, porque ela não vai conseguir fazer, cara. Não importa o quão boa ela seja, ela não vai conseguir, porque a gente não tem acesso aos lugares, sabe? Então eu acho que a série, ela explora isso. Porque também, se fosse pra colocar um cara super, hiper, mega bom, que fosse tão bom quanto o Lenny Bruce, mas que não tivesse uma interação com ela, o que isso ia acrescentar, sabe? Então eu acho que acaba indo por esse caminho. Eu acho que podia acrescentar um pouco de perspectiva, entendeu? Pra mostrar que, assim, ela tá lidando... A gente tá mostrando o meio artístico, e vão ter pessoas que são melhores que você. Vai ter vezes que você vai ser negado a sua chance, por você ser mulher e tudo mais, mas vai ter vezes, meu irmão, porque vai ter vezes simplesmente que tem alguém que é bom mesmo, de verdade, sabe? Tipo, eu perdi essa vaga de emprego porque o cara era mais qualificado do que eu, não era porque ele era branco, ou porque ele era homem, ou porque ele era outra coisa, sabe? Mesmo pra colocar um pouco de perspectiva no fazer arte que eles discutem tanto. Sabe? Eu acho que faltou, assim... Entendo de novo seu também, ponto. É um negocinho, entendeu? Tipo, que eu acho no meio, que não arruinou a série pra mim, não... Mas eu acho que eu sinto falta porque eu acho que no restante eles me parecem fazer um retrato muito bom de como é que é a cena de comédia, né? Como é que se dá os contratos, como é que se dão os favores, as chances que você tem, o jeito meio que é fazer ali, né? Até as cabeçadas que é meio isildade, às vezes a artista que é muito teimosa acha que tem que ser do jeito dele, ela se fode, sabe? Tipo, eu acho que a série trabalha um bom panorama disso, eu acho que isso ajudaria a compor esse panorama que eles estavam tentando criar, entendeu? Tá. Não, eu entendo. Talvez a gente teria visto isso nesse espaço de tempo que a gente não vê, que é quando ela estoura até o roast, sabe? Ali, provavelmente, ela encontrou pares que eram também de outros gêneros e que ela perdeu alguma coisa que era por uma competência, e aí poderia até chegar nesse momento e ela falar, olha, tudo bem porque esse cara é melhor do que eu, e não é uma questão de gênero, né? Mas a série, ela tem essa pegada feminista que é dessa mulher usando a sua própria voz, e aí, nisso eu acho que eles precisaram abrir mão dessa perspectiva mais real, porque naquele contexto onde ela tá, nenhum cara que ela fosse competir, ia ser competido igual. Tipo, eu, Domênica, quando eu concorro a uma vaga de emprego, se eu concorrer com vocês, eu já não tô concorrendo igual. E vocês nem fazem o que eu faço. Sim. Entendeu? Então, assim, a realidade é isso aí. Então, eu acho que entendo o que você tá colocando, mas também não sei como que eles colocariam, sabe? Eu acho que não caberia na série, na discussão que a série traz, na verdade. Eu acho que não é um ponto pra série isso.
Mas eu entendo completamente. Isso daria uma outra camada pra série, uma outra camada pro personagem. Mas eu acho que o que a série traz não encaixaria ali. Mas eu acho interessantíssimo, na verdade, se tivesse alguma coisa nesse sentido. Sim. Eu queria que tivesse sido feito de um jeito que fosse funcional. Não sei como, entendeu? Mas que seria legal, seria. Mas não sei. Porque também, assim, a mensagem da série ela tem que ser muito clara. Tanto que ela começa com ela usando a voz e termina com ela usando a voz e falando: o que eu quero é isso. E a gente vê depois que, assim, sim, ela conseguiu, né? Sim. Então, assim, é isso, né? É essa mulher que ela tem uma vida, quando ela perde tudo, ela descobre a própria voz, e a própria voz dela se torna uma chance dela descobrir quem ela é e fazer o que ela quer com aquela voz. Cara, isso é potente pra caramba, assim. Isso me toca em tudo, assim, sabe? Em cada célula do meu corpo é tocado por essa mensagem, sabe? Ela me é muito valiosa. Bom, podemos concordar que Miss Maisel é a série da vida dos paladinos, que eles nunca mais vão fazer nada tão bom, né? Eu espero que eles façam. Olha, não sei se eles nunca mais... Eu também espero, mas eu não acredito que seja possível. Essa série que teve aí, eu vi gente ainda falando, nossa, que maravilha que tá, né, do Etolá, mas assim, eu assisti, pra mim... Vai Atolá. O Etoilé, não sei lá. Mas assim, essa série nova pra mim, deles, por exemplo, tá uma bateção de cabeça foda, né? Tudo o que a gente tem de concentrado na Maisel, que parece que... E no Gilmore Girls também, eu acho que é uma mensagem bem clara também, né? O Gilmore Girls, você assiste o piloto do Gilmore Girls, você sabe. O que você vai ver? Essa mãe tentando fazer de tudo pra conseguir garantir as melhores oportunidades pra sua filha, né? Enquanto eles vivem nessa pequena cidadezinha. E tem que lidar com os pais dela, né? E nos jantares, que são pais que não aprovam o estilo de vida dela. Então ela tá entre esses dois mundos ali. E essas 3 gerações de mulheres, né, que você vai ter que lidar. Que assim, cara, você assiste o piloto de Gilmore Girls, se você não gostar, fudeu, porque assim, você vai ver isso por 7 temporadas. Final, sim. Entendeu? Então, assim, e eu acho que um bom piloto é isso, entendeu? Assim, olha, a série é sobre isso. O piloto vai apresentar a série é sobre isso aqui, né? E aí, realmente, pensando nisso, é um ótimo. Essa série da bailarina. O piloto realmente representa a série, assim, tipo, tem 1 milhão de histórias sendo tratadas, não sabemos pra que lado vai, e assim até o final da temporada. Sabe? Gente, isso é uma crítica, tá? Pra quem não percebeu. Porque, cara, assim, sabe, me parece, sabe, que eu vejo a série me parecendo, sabe aquele maluco que chega no meio do salão do carnaval e o objetivo dele é ficar com alguma menina e ele começa a disparar que nem uma metralhadora pra todas as meninas possíveis lá, entendeu? Tipo, porque aqui der certo, vai, né? Parece assim, sabe? Porque tem 1 milhão de histórias ali no meio e vamos ver qual delas vinga. Nossa, que vontade que eu fiquei de ver esta série. Vou assistir-la agora mesmo. Olha, eu não achei tão terrível. Eu gostei. Mas assim, nós somos pessoas diferentes, eu e Basso. São poucas as coisas que a gente realmente gosta junto, e quando a gente gosta junto, a gente gosta muito, né? Que é Miss Maisel, por exemplo. Então, eu acho que... Claro, né? Que eu acho que até hoje, assim, a data que a gente tá gravando esse episódio, maio de 2025, eu acho que Miss Maisel é a obra, até então, da vida dos Paladinos. Eu acho que eles estão, assim, um absurdo. É muito boa mesmo. Espero, claro, que eles façam coisas melhores, que esse tenha sido só o Carnegie Hall deles, que eles estourem depois do Gordon Ford. Só que assim, cara, se for isso, pra mim, assim, tá pago, sabe? E tudo que eles fizerem eu vou assistir porque eu gosto, né, do humor deles, eu gosto de como as coisas são feitas. Mas Miss Maisel é uma série que eu acho que, inclusive, pra se rever de tempos em tempos, assim, ela vale muito a pena, ela realmente é muito, muito boa, né? A gente não conseguiu explorar tudo, porque pra explorar tudo de Miss Maisel, você tem que fazer um podcast sobre Miss Maisel. E, inclusive, existe um podcast sobre Miss Maisel, acabei de me lembrar disso. E ele é apresentado pelo Moishi. E é um Riot podcast também. Todas as séries hoje, todos os produtos estão tendo podcast pra... Sim. Né? Essas pessoas precisam trabalhar, né? As pessoas precisam trabalhar depois que a série acaba, né? Então, eu não ouvi, tá? Mas... eu quero ouvir, mas eu sei que ele é um Riot podcast, né? Então ele conversa sobre, revisitando, né, os episódios. Então, às vezes, pra quem quer reassistir, pode ser legal esse projeto de assiste o piloto e ouve o episódio que ele fala do piloto. Assiste o segundo, sabe? É uma experiência massa, assim. Então, é isso, senhores.
Valeu demais Também. assistir Miss Maisel. Adorei esse papo É a com melhor o senhor. série do Amazon Prime, inclusive. Sim. Eu abro essas aspas fortes pra falar que é a melhor série do Amazon Prime. E eu acho incrível, Frango, que não ganhou prêmios, né? Ganhou. A primeira temporada rapou todos os Emmys possíveis. Sério? Aham. Eu não me lembro. Eu acho que eu não assisti a primeira temporada junto, que eu não me lembro de ninguém falando nada dela. A Rachel Cara. Brosnan ganhou vários. A Alex Borstein ganhou, acho que 2 ou 3 Emmys. Eu acho que ganhou 2 por Miss Maisel. A Rachel Brosnan também ganhou, acho que 2 ou 3 por Miss Maisel. Eu acho que eu fui levado ao erro pelo Amazon Prime, porque a quarta temporada é a única que apresenta que ganhou um Emmy. É. E é só na Amazon Prime, sabe? Que quando você tá lá a tela inicial, né? Tipo, da temporada, que fala vencedora do Emmy, entendeu? E as outras tem nada de ninguém. Eu achava que elas não tinham ganhado nada. Ó, ganhou o prêmio de melhor série em 2018. A Rachel ganhou em 2018, ganhou em 2019. O Luke Kirby ganhou em 2019. A Alex Borstein ganhou também. Assim, ela ganhou 2 vezes mesmo. Assim, ganhou bastante prêmio, sim. Ganhou bastante prêmio. Nossa, então a Amazon Prime fez um trabalho muito ruim, porque ela divulgou só a quarta temporada como ganhadora de um prêmio, e a gente tava discutindo isso quando a gente tava assistindo, né? Sim. Nossa, só a quarta temporada ganhou, e apesar que, assim, a quarta temporada é de longe a melhor temporada de É um todas. espetáculo. Se bem que a Sim, quinta eu acho que é uma despedida bem legal, mas a quarta, assim, questão de... Mas, não, a quarta é sobrenatural. Mas é porque a gente teve no Emmy uma dominância da Julia Louis-Dreyfus por causa de VIP. Então ela ficou, sei lá, de 2012 até 2017, ela ganhou todos os prêmios de melhor atriz. E aí, em 2018, veio Miss Maisel. E Miss Maisel tirou isso tudo. Aí Miss Maisel foi a nova série pra dominar, que era o que VIP tava fazendo antes. Maravilhoso. E merece, Preciso né? tentar assistir VIP de novo, cara. Assisti o VIP, o comecinho dela e não me pegou. VIP é uma série que eu gostei muito, mas eu não tinha o ímpeto de assistir vários episódios de uma vez só. Eu assistia, aí, bacana. E aí eu passava um tempinho e falava, agora eu vou ver mais 2 episódios. Porque ela pega também meio que um humor de constrangimento, né? De um monte de gente, tipo, idiota e inútil em empregos importantes. E olha só que engraçado que é esse bando de gente incompetente tendo muita responsabilidade, sabe? Pra quem não sabe, é a vice-presidente dos Estados Unidos, tá? O VIP é por causa disso. Eu não sabia. E eles são todos, tipo, zeros à esquerda, né? São todos, tipo, idiotas completos, né? Ali na coisa. Meio que numa pegada meio que The Office, né? Que é um bando... É um humor de constrangimento também, né? Então, eu ia falar isso. Porque mano, que eu sinto vergonha da galera tá fazendo essas coisas que eles estão fazendo, né? Diz a pessoa que assistiu The Office, amou The Office, até chorou no último episódio de The Office, né, Basso? Mas tudo bem, a vida como ela é. Eu não chorei no último Não? episódio de The Office. Não ficou emocionado? Não. E eu só consegui assistir The Office na 3ª tentativa também. Ai, The Office é triste demais, gente. Bom, enfim, tendo dito isso, senhores, foi um prazer. Frango, suas redes sociais. Então, vocês me acham lá no Instagram, no _frango, fazendo agora muitos videozinhos. Agora eu sou TikToker. Então você me acha tanto no TikTok como frango, ou no Instagram como _frango. É um puxa-saco mesmo, né? Tem no Instagram dele. Ai, meu Deus do céu, gente! Nossa senhora! Gente. Cara, eu não vi essa vindo. Mas foi boa, Basso. Foi boa. Foi boa, né? Eu tenho às vezes, muito de vez em quando eu tenho meus momentos. Você tem seus momentos. Ai, meu Deus, é o ciúmes. É o ciúmes do Lenny Bruce e agora os ciúmes do frango. Frango, você tem que agora mudar sua arroba pra _senhor_frango. Porque aí fica, entendeu? Eu e ele junto. I rest my case. Bem, o Basso não tem redes sociais, então se vocês quiserem falar com ele alguma coisa, é só deixar um recado lá nas inúmeras plataformas onde você ouve esse podcast, ou lá no Instagram do Perdidos na Estante, @perdidosnaestantepod. Acompanhando lá nossas publicações, vocês também encontram minhas redes sociais. Agradeço demais a companhia e a atenção que vocês deram para este episódio, e a gente volta semana que vem com um episódio novo, falando sobre outra coisa. Boa semana, ouvinte. E, por favor, esse episódio tá legal, vai, compartilha aí. Custa nada, custa R$0 e me deixa muito feliz, o que vale mais que dinheiro. Então, é isso. Boa semana, gente. Beijos. Tchau, gente. Beijos.
Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domênica Mendes, Sr. Basso e Frango. A pauta e produção são de Domênica Mendes. A edição é de Jace Barros. A narradora da vinheta é a Jo Bonner. A montagem da vinheta da Isso Aí Design. Nesse episódio foram recriadas falas da série Maravilhosa Senhora Maisel, disponível na Amazon Prime Video.